Gente, o menino saiu sem querer. Deixa eu mandar mensagem para ele aqui. Ó, boa noite, né? Hoje a gente vai começar, vai falar sobre o capítulo 8. Vou só mandar mensagem pro Rafael lá, que eu acho que foi removido sem querer aqui. A gente vai falar hoje sobre o capítulo 8, onde estão as evidências, vou compartilhar aqui com vocês. Livremente vencendo o louco. E aí, gente, vamos fazer naquele mesmo esquema de sempre. Eu vou falando, e aí, quem tiver alguma coisa, quiser completar, vocês levantam a mãozinha aí ou escrevem no chat para facilitar aqui para gente, tá bem? E o capítulo hoje é onde estão as evidências. E aí são os nossos 4 pacientes, né, nossos 4 clientes padrão. Vitor, Paulo, Marisa e Márcia. E nós vamos continuar falando aqui todo o livro sobre eles. Então, Vitor, pare, olhe e escute novamente. Em uma noite de quinta-feira, Vitor e sua esposa Júlia estavam na cozinha discutindo seus planos para o final de semana. Vitor disse a Júlia que havia feito planos de encontrar seu amigo Jaime na reunião dos Alcoólicos Anônimos, no sábado pela manhã. A expressão de Júlia mudou quando ele disse isso, e um olhar de angústia tomou conta de seu rosto. Vitor experimentou uma onda de raiva enquanto pensava. Ela está incomodada por eu passar um tempo longe dela e das crianças. Não é justo que não veja meu programa de recuperação como algo importante. Se importasse comigo tanto quanto ela se importa com as crianças, ficaria feliz por eu ir. Ela não se importa comigo. Vitor explodiu com Júlia. Se você não se importa com a minha sobriedade, então eu também não me importo. Deu um soco na mesa, saiu batendo a porta. Enquanto ele saía, Júlia gritou: Como você pode esperar que eu me importe quando age assim? Qual é o seu problema? Enquanto dirigia e se afastava de casa, seus pensamentos fervilhavam. Ela nunca entendeu o quanto a A é importante para mim. Não sabe o quanto é difícil não beber. De que adianta eu me esforçar tanto se ela não se importa se eu fico sóbrio? Não aguento sentir tanta raiva. Um drink vai me fazer me sentir melhor. Lembrando, o Vitor, né, ele sempre pede o tempo inteiro porque ele quer se sentir perfeito. E aqui, a gente já falou aqui várias vezes, nós estamos preenchendo o nosso registro de pensamentos disfuncionais. E Vitor, ele tem ali explosões de raiva constante, ele tem vários todo ali o comportamento dele é em relação à ansiedade e depressão. Bem-vindo de volta, Rafael. Desculpa, eu não sei o que aconteceu, que eu cliquei que saiu sem querer, tá? Então, a Júlia, ela não falou nada, ela simplesmente, quando ele falou, né, que ia para o Alcoólicos Anônimos encontrar o Jaime de manhã, ela simplesmente teve um olhar de angústia. Então, não fala mais nenhuma informação a respeito de Júlia. Fala simplesmente isso e depois fala que ela gritou com ele também, né? Como você pode esperar que eu me importe? Então, as informações que a gente tem o tempo inteiro é sobre Vitor, porque Júlia, ela não é nossa cliente, tá? Júlia não é a nossa cliente. A nossa cliente é o Vitor. Então, a gente não tem nenhuma informação a respeito dela. E aí, ó, enquanto ele dirigia, até falei a respeito do terceiro ali, quando o Vitor se aproximou da loja de bebidas, parou o carro no estacionamento e desligou o motor. Pousou a cabeça sobre a direção para recuperar o fôlego. Conforme sua raiva diminuía, lembrou-se de que seu terapeuta disse que na próxima vez que tivesse uma emoção forte ou um impulso de beber, deveria usar isso como oportunidade para identificar os pensamentos e procurar evidências em um registro de pensamentos. Vitor desejava muito a bebida, mas também havia prometido ao terapeuta que faria o que havia sugerido pelo menos uma vez.
E aí a gente vai ler ali depois a figura do Vitor. Até falei, foi no 3, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 5, né, que a gente falou sobre, capítulo 5 ou 6. Nós começamos a falar da introdução aqui sobre o registro de pensamentos disfuncionais. O livro, o autor, ele só coloca como registro de pensamento. E a gente falou assim, que pode ser que você consiga preencher ele todo em uma única sessão, mas pode ser que a gente também precise de mais momentos para preencher ela. E aqui o Vitor, ele já estava treinado, o terapeuta já tinha feito isso com o Vitor outras vezes, então ele disse para ele, olha, quando acontecer isso, você vai fazer no carro ou onde você estiver. Então o Vitor estava dentro do carro e ele começou a ver, começou a preencher ali. Lembra que a gente falou, quando a gente fala de situação, uma situação específica, tá? E aí, olha, como já demonstramos no capítulo 7, Vitor preencheu as 3 primeiras colunas, descrevendo a situação, identificando, medindo o humor e anotando a variedade de pensamentos vinculados a ele. E em vez de escrever a para quente, no capítulo anterior, o Vitor colocou uma listinha e avaliou cada pensamento, né? Não, esse pensamento me deixa com raiva 10%, aí esse me deixa 20%, esse me deixa 70%, esse me deixa 90%. Então, aquele pensamento que deixava Vitor mais, com uma porcentagem maior ligada àquele humor, àquela emoção que ele teve na hora, aquele era o pensamento quente. Nesse exemplo, nessa situação específica, Vitor, ele não fez aquela listinha, porque ele estava dentro do carro. Então, ele avaliou ali mentalmente qual era o que estava incomodando mais, o que estava ligado àquela situação específica, aqueles pensamentos, tá? Então, em vez dele descrever do quanto cada pensamento era quente, em vez dele colocar lá 10%, 20%, o quanto cada pensamento fazia ficar com raiva e circulou o pensamento mais quente. Ela não se importa comigo. E também ele circulou outro pensamento. Não aguento sentir raiva. Um drink vai fazer eu me sentir melhor. Porque ele percebeu que esses pensamentos estavam empurrando para a bebida. A ação que ele sabia que ele ia se lamentar mais tarde. Então, Vitor fez aquela tabelinha, só que ele não fez escrito, ele fez mentalmente. E aí, aqui, gente, aqui eu vou acompanhar no livro, porque eu não consigo virar a tabela. Para virar a tabela, tem que ter a assinatura que eu não fiz, então vou ler aqui pelo livro. Então, vou ler no livro, aí quem conseguir me acompanhar. Então, vamos falar do Vitor. Situação, era quinta-feira. Peraí que eu tô com a da Márcia na mão, tá errado. Agora eu cheguei na do Vitor. Quinta-feira, às 8h30, Júlia me olha de um jeito estranho quando digo que vou ao AA no sábado. Então, a situação foi, toda a situação, né, ele está dentro do carro, em frente ali, foi porque Júlia olhou com olhar para ele, colocou aqui, jeito estranho. Quando ela olhou e demonstrou angústia, ele já interpretou. Então, toda a situação foi ali exatamente o olhar da Júlia. Como eu disse nos encontros passados, posso ter, às vezes a gente vai falar assim, foi o dia todo que eu fiquei com raiva. Não, a gente quer saber o momento específico, e essa situação, esse momento específico, ela tem que ter, no máximo, uma duração de 30 minutos. Então, o dia inteiro não é suficiente, porque o dia inteiro eu posso ter vários sentimentos. Eu posso ter raiva, eu posso ter tristeza, eu posso ter um momento de alegria. Então, eu preciso da situação, igual ele colocou aqui, estado de humor, raiva 90%. Nas primeiras aulas, Suzane perguntou, né, qual que é o trabalho? Aquele que está maior ali. No caso, Vitor identificou somente a raiva nesse. Na semana passada a gente viu, acho que Márcia ou Marisa, que identificou 2 ao mesmo tempo, e aí foi avaliado aquele que maior estava. Então, toda vez que tem uma situação, houve ali um estado de humor, a gente vai ter que avaliar de 0 a 100 como que está esse estado de humor. Deu aqui 90%. Se Vitor tivesse colocado que além de raiva ele tivesse tristeza, e tristeza fosse 100%, a gente ia trabalhar tristeza em primeiro lugar, para depois trabalhar raiva. E aí,
quais os pensamentos? No caso aqui, Vitor fez isso no carro. Os pensamentos automáticos foi: ela está incomodada por eu ir ao AA no sábado, ela não vê meu programa de recuperação como algo importante, ela não se importa comigo, ela não entende o quanto é difícil não beber e não aguento sentir tanta raiva. Um drink vai fazer eu sentir melhor. Então, esses são os pensamentos disfuncionais de Vitor. Por isso que é importante colocar. A gente tem vários pensamentos automáticos o tempo inteiro. O autor nos colocou aqui uma pesquisa de 70 mil por dia. Mas a gente quer saber quais são os pensamentos automáticos disfuncionais. Quais são os pensamentos que estavam envolvidos ali por trás da raiva? Provavelmente Vitor teve muito mais além desses. Aqui ele colocou 3, 4, 5 pensamentos. Mas com certeza ele teve muito mais. E aí, como ele circulou 2 pensamentos automáticos, como sendo 2 pensamentos quentes, ele separou aqui, ó, na parte 4 e na 5, ele separou em 2 partes. Durante aqui, a gente vai falar hoje sobre as evidências. E aí a gente vai ver que o que o Vitor colocou, a maioria não é uma evidência. Mas vamos colocar um ponto positivo, porque Vitor, pelo menos, se esforçou em tentar encontrar evidências ali, tanto que apoiam como que não apoiam. Tá? Gente, evidências é algo assim muito importante a gente sempre colocar isso para os nossos clientes, tá? E que seja preenchendo a folha de registro ou não preenchendo, pode ser às vezes até mesmo uma conversa. Quando a gente coloca evidências, você faz a pessoa realmente comprovar ou descartar aquele pensamento que ele teve. Então, isso é muito importante. E aí vão colocar aqui as evidências que o Vitor colocou no papel dele, né? Evidências. Ela não me apoia em relação ao AA. Ela me incomoda para eu fazer as coisas. Ela parece não dar valor ao quanto eu dou duro ao trabalho. Ela está sempre me lançando olhares de reprovação, como o de hoje à noite. Ela gritou comigo enquanto eu saía de casa. E aí, em relação à questão da bebida. Odeio me sentir assim. Quando me senti assim no passado, um drink me ajudou a relaxar e o álcool vai funcionar rapidamente. Então, ele colocou evidências que apoiavam aquele pensamento. E aí, no número 5, né, no quadradinho 5, as evidências de Vitor que não apoiava. Ela ficou comigo durante todos esses anos. Ela participou das reuniões do AA durante um ano. Ela parecia feliz em me ver quando voltei do trabalho. Ela diz que me ama e faz coisas boas para mim quando não estamos brigando. Difícil, né? A pessoa fazer algo quando tu tá brigando é mais difícil. E em relação à bebida quando passo o efeito do álcool, às vezes me sinto pior. No mês passado, quando eu fiquei muito perturbada, eu não bebi porque estava com Jaime. Depois de uma hora eu já me sentia melhor. Embora eu esteja muito incomodada agora, sei que isso não vai durar para sempre. Eu sobrevivi à intoxicação, que parecia ser muito pior do que essa noite. Então, Vitor colocou aqui tanto evidências que apoiam o fato dele ficar com raiva, né, dele achar que ela não se importa com ele, e sobre beber um pouquinho, e colocou evidências também que não são, que contradizem esse tipo de pensamento. E aí, ó, depois de identificar esses 2 pensamentos quentes, Vitor recordou que seu terapeuta havia dito que a coluna 4 e 5 faziam perguntas mais importantes da TCC. Onde estão as evidências? Gente, olha como que o autor colocou. Pergunta mais importante da TCC. Onde estão as evidências? Começou, então, a considerar evidências que apoiam os pensamentos de que Júlia não se importava com ele e de que precisava de um drink. É interessante que o autor coloca como onde estão as evidências uma pergunta muito importante. E a gente vê isso pouco, pelo menos falando de mim, eu vejo essa pergunta de onde estão as evidências bem pouco na TCC. E a gente vem com a TCC trazendo algo que tem um embasamento científico, algo que nos dá uma garantia. Então, quando a gente tem ali uma comprovação, a gente precisa de evidências. E o que são evidências? Evidências são fatos que comprovam aquilo ali. E muitos dos terapeutas, muitos profissionais, eles não trabalham com as questões de evidências. A gente precisa. O que está realmente comprovando que isso que você está me dizendo é verdade ou não é verdade?
Então, evidência é um fato, algo que comprova. Ah, Júlia me olhou com... Coloque aqui. Ela não se importa comigo. Cara, o que comprova que ela não se importa comigo? E o autor ele vai nos trazer isso, porque quando ele fala assim, ela parece não dar, não, ela parece ou ela disse ou ela não se importa. Como que eu sei que ela não se importa? Porque quando eu falo que ela parece, isso é a minha opinião a respeito. Ela parece não se importar. Isso não é uma evidência. Então, a gente precisa de coisas que comprovam que realmente esse pensamento é verdadeiro ou esse pensamento é mentiroso, tá? E não, deixa eu corrigir a minha fala. Não verdadeiro ou mentiroso. Ele é funcional ou disfuncional. Porque às vezes pode até ser uma mentira, mas é algo que seja funcional para aquela pessoa, para aquele cliente, tá? Então, deixa eu corrigir e falar funcional ou disfuncional. A raiva de Vitor começou quando ele interpretou o olhar da sua esposa como de uma irritação com sua decisão de participar de uma reunião no AA no sábado. Então, olha só, falando isso o tempo inteiro. A TCC, ela não trabalha tanto com o evento em si, porque o evento em si pode acontecer de várias vezes, de várias maneiras diferentes, várias formas, e tem várias pessoas envolvidas. Mas a maneira como eu interpreto esse evento, que é o que vai causar a reação. O evento era um jantar ali. A esposa olhou para ele se irritou, né, ele colocou aqui um olhar de irritação. Mas será que Júlia realmente ficou irritada? Será que Júlia ficou angustiada pelo fato dele ir à reunião? Às vezes a Júlia, a gente está falando de pensamentos automáticos, talvez o semblante de tristeza, de angústia da Júlia foi devido a um pensamento automático. Talvez não, né? Com certeza. O humor de Júlia foi alterado por causa de um pensamento automático que ela teve. Nós vamos saber qual é o pensamento automático de Júlia? Não, a gente pode fazer várias suposições a respeito disso. Mas como a Júlia ela não está aqui em terapia com a gente, né? Nosso cliente é Vitor, então a gente não consegue entender o que levou realmente Júlia a ter esse olhar. A gente não vai entender de verdade, a gente não vai descobrir o que levou Júlia, o que estava passando ali na cabeça dela. Talvez ela realmente ficou com raiva, porque Vitor falou que ia para o encontro com Jaime sábado. Talvez ela ficou chateada, ou talvez a fala de Vitor levou ela a pensar em outras questões e a emoção que ela apresentou naquele momento nada teve a ver com aquela situação em si, mas ela reagiu naquele momento. Então, a raiva de Vitor começou quando ele deu o significado dele para aquela situação. Então, ao procurar evidências que apoiavam e não apoiavam suas conclusões, Vitor se colocou em uma posição mais adequada para avaliar e reagir seus pensamentos sobre o que estava se passando com ele e com Júlia. Gente, isso é interessante. Eu já falei isso no encontro, no capítulo 4, a gente falou sobre humor, a gente falou sobre não tomar decisões influenciadas por um humor. Seja um humor positivo ou seja negativo, a gente não pode tomar nenhuma decisão baseada naquele humor, naquele sentimento. Porque quando a gente deixa passar, a gente começa a pensar melhor e começa a refletir melhor sobre aquilo ali. Então, após passar, Vitor ele conseguiu pensar com mais clareza. Então, conforme Vitor se lembrava da conversa com o seu terapeuta, ele foi preenchendo ali as colunas. As duas colunas são planejadas para reunir informações que apoiem ou não os pensamentos quentes identificados na coluna. As evidências coletadas na coluna 4 e 5 ajudam a avaliar. É útil ver seus pensamentos quentes como hipóteses ou suposições. Se você suspender temporariamente a convicção de que os seus pensamentos quentes são verdadeiros, será mais fácil procurar evidências que apoiam ou que não apoiam sua conclusão. Quando nós estamos focados naquele pensamento, né, quando você tem pensamentos, eles vão atuar na gente, e a gente vai vendo isso ao longo dos capítulos, quando eles acontecem, e a gente começa a dar valor para eles vão se tornando crenças. E aí a gente vai colocar como crenças autorealizadores. Eu não sei se eu falei a palavra certa. Autorrealizadora, se não me engano. Porque eu começo a acreditar que aquilo é verdade e automaticamente eu faço que aquilo faça se tornar uma verdade.
Agora eu me perdi se eu falei a palavra certa, mas é isso mesmo, é autorrealizadora. Porque uma profecia autorrealizadora. Porque quando eu começo a acreditar nela, eu começo a fazer sem perceber, por mais que eu não queira, eu começo a fazer com que tudo se torne, com que aquilo se torne verdade, tá? Então, eu preciso pensar, eu preciso colocar assim, eu tive esse pensamento, eu tive essa reação de humor, e eu reagi conforme aquela situação, conforme tudo ali, com que eu já vivi, com que eu já aprendi ao longo da minha vida. Deixa eu pensar, se esse pensamento aqui, que ela não se importa comigo, pode não ser verdade, eu começo a questionar ele, a validar ele, a colocar evidências que comprovam ou não comprovam ele. Eu tenho que começar assim, peraí, isso que eu estou pensando é verdade ou não é verdade? E se fosse verdade? Ou e se fosse mentira? Né? Colocar, às vezes, no lugar do outro. A gente vai ver aqui com o Marisa. O Marisa é um caso grave que a gente está atendendo, e, Marisa, gente, eu estou colocando aqui que a gente está atendendo para a gente começar a se colocar como terapeutas dele, para a gente entender de maneira melhor como a gente vai agir numa situação específica, tá? Semelhante a essa. Então, Marisa é o nosso caso mais grave, abusada sexualmente por muito tempo. Então, Marisa, o terapeuta, ele coloca ela no lugar de outra pessoa, para fazer ela conseguir identificar isso de maneira melhor. Então, aqui a gente vai entender essa diferença de interpretação com fato. Gente, sobre a postagem lá no Instagram, verifiquem se vocês estão colocando a marcação e o comentário na mesma postagem, porque na hora que eu fizer o sorteio aqui, eu só consigo ver um comentário. E aí, se o comentário sorteado não tiver, se tiver só a marcação, ou se o comentário tiver só a resposta, eu não vou conseguir ver ele como cumpriu as regras, tá? Então, vocês verifiquem se o comentário de vocês e a marcação estão no mesmo comentário. É para facilitar lá. E aí, ó, a gente vem com um exercício que o autor colocou, que é para gente aprender a colocar fato versus interpretação. Então, fato é geralmente aspectos com que todos concordam em uma situação. Então, quando a gente vem falar sobre, aqui ó, que o autor colocou, evidências, a gente está falando de fato. Fato. Fatos são coisas que todo mundo concorda. Hoje é quinta-feira, isso é um fato, e se a gente está aqui no Brasil, a gente vai concordar que hoje é quinta-feira. Se você estiver em outro país, você pode falar, não é quinta-feira, já é sexta-feira, mas aí a gente está falando de fuso horário, tá? Então, hoje é quinta-feira, independente do estado que você está aqui dentro do Brasil, hoje é quinta-feira. A gente pode ter aí uma interpretação do horário, mas hoje é quinta-feira. Né? Outro fato, o nosso encontro está sendo pelo Google Meet. Isso é um fato. Né? Quem assistir vai assistir a gravação no YouTube. Isso é um fato, não tem como a gente discordar. Ah, mas eu estou vendo a gravação pelo celular. Tá, mas você está acessando pelo YouTube. É um fato. Agora, a gente pode falar de interpretação. Interpretação são coisas, são aspectos que nem todo mundo concorda. Pode haver alguém discordando. Por exemplo, eu posso falar que eu acho que doce é muito mais gostoso do que salgado. Aqui em casa, por exemplo, a minha mãe vai virar e falar assim, não, salgado é muito mais gostoso do que doce. Então, são interpretações do que a gente tem do fato. Bom, então, eu posso falar que algo eu gosto mais, o outro pode falar que gosta mais de tal coisa. Alguém tem essa dificuldade, gente, de colocar o que é o fato, o que é uma evidência e o que é uma interpretação? Ou está tranquilo aqui para todo mundo? Tá tranquilo. Ó. E aí o autor ele vem trazer aqui para gente, ó, para a gente entender. Ó, ela está sempre lançando olhares de reprovação. Interpretação, porque a gente não sabe se o olhar da Júlia para o Vitor realmente era reprovação ou não. Pode ser que seja reprovação, mas pode ser que não. Simplesmente ela estava olhando para ele e pensando várias outras coisas, como a gente falou. Tem vários pensamentos automáticos. Talvez Júlia lançou um olhar para ele
de acordo com o pensamento que ela teve, e esse pensamento talvez nada tenha a ver com reprovação. Então, é a interpretação que Vitor deu. A expressão no rosto de Júlia mudou. É um fato. Qualquer um que olhasse para Júlia ia ver que realmente, talvez ela estava sorrindo e fechou a cara na hora. É um fato, mudou e qualquer um ia ver isso. Estou sentindo muita raiva. Aqui você pode ficar meio em dúvida se é fato ou se é interpretação. Mas para Vitor, o que ele entende como raiva é um fato. Ele estava sentindo muita raiva dentro do sistema dele. Então, para outra pessoa, o que Vitor estava sentindo pode não ter sido realmente raiva, né? Talvez outra pessoa identifique como outro sentimento, como outra emoção. Mas para Vitor, isso é um fato. Júlia não se importa se estou sóbria ou não. Gente, isso é uma interpretação. Porque às vezes Júlia se importa, ou às vezes realmente ela não se importa. Mas para a gente saber se Júlia se importa ou não se importa, para a gente saber se isso é um fato ou não, a gente teria que questionar para a Júlia. E aí, Júlia, você se importa ou não? Se Júlia falasse assim, não, eu não me importo realmente se o Vitor está sóbrio, aí seria um fato. Mas como a gente não sabe, é apenas a interpretação de Vitor. Ela se importa mais com as crianças do que comigo. Isso também é uma interpretação. Às vezes, Júlia se importa mesmo mais com as crianças, ou às vezes não, ou às vezes se importa igualmente, tanto para Vitor quanto. Então, é interpretação de Vitor. Júlia gritou comigo enquanto eu saía de casa. Fato, Júlia grita com ele, tá? Talvez até mesmo os vizinhos tenham ouvido Júlia gritar. Então, é um fato, ela realmente gritou com ele. Júlia ficou comigo durante todos esses anos em que eu bebi. É um fato. Inclusive, Júlia frequentou o AA com ele durante um ano inteiro. Isso é um fato. Ela ficou com ele, ela não separou, ela não terminou, ela ficou ali com ele. Ela não me apoia em relação ao AA. Interpretação que Vitor está dando em relação a isso, tá? Até porque, se ela não apoiasse, é o que a gente acabou de falar, ela não teria nem ido ao AA com ele durante um ano. Não aguento sentir tanta raiva. Interpretação. Tanto ele aguenta que estava sentindo. Então, é a interpretação. Às vezes a gente acha que a gente não aguenta e ele está aguentando. Eu vou postar esses dias que eu até ri, que é assim, todo dia falando que eu não vou aguentar e todo dia aguentando. É mais ou menos isso. É a interpretação que a gente dá. A gente acha que não aguenta, mas a gente está lá e aguenta. Aquele negócio, eu não aguento mais. E aí você vem assim, mais um dia. Aguentou. Então, você não pode esperar que eu me importe quando você age assim. É uma interpretação. A Júlia fala isso. Você não pode esperar que eu me importe quando você age assim. É a interpretação da Júlia. Porque ele pode esperar sim. Tanto é que ele espera que ela se importe, né? Ele quer agir de maneira agressiva, verbalmente, e ele quer que Júlia continue se importando. Então, essa é a interpretação da Júlia. Alguém concorda ou discorda aqui sobre ser uma interpretação ou fato? Alguém tem uma opinião contrária? Aqui. Pode falar. Vou levantar a mão, Jaque, né? Pode falar, Jaque. Ficou bem entendido para mim essa questão, né? Essa diferenciação do fato para a interpretação. Inclusive, eu mesma tenho essa questão, por vezes, equivocada, né? Quando eu, é, eu penso que algo é um fato e, na verdade, é uma interpretação minha distorcida a respeito daquela situação. E é interessante que, na leitura do texto, né, eu me peguei nesse insight, né? Não, isso que eu estou falando agora, ou pensando, na verdade, é uma interpretação, não é um fato. Até porque, né, a gente não tem como predizer o comportamento do outro, o pensamento do outro, porque isso é algo dele, né, algo subjetivo da pessoa. E às vezes, muitas das vezes, na verdade, o que a gente pensa, por exemplo, tal pessoa não gosta de mim, me olhou torto. Na verdade, isso é uma interpretação. Porque quando a gente vai conversar com a pessoa, por exemplo, olha, fulana, eu mesma já fiz isso, né, que inclusive tem a ver com o nosso tema, né? Buscar as evidências. Será que as evidências que eu supostamente tenho, elas são válidas
ou, na verdade, elas não são válidas, né? Fazer essa comprovação, diga-se assim. E aí, fulano, eu senti que você melhorou assim, você tem algo contra mim? E muitas vezes a pessoa, não, na verdade eu não estava num dia bom. E aí é muito interessante que a gente acaba, né, percebendo a nossa distorção ali, quando a gente faz uma interpretação precipitada ou equivocada da outra pessoa. Aí eu só queria pontuar isso porque eu achei muito interessante esse texto, eu gostei demais, muito mesmo, porque o que ele trouxe é justamente o que acontece muito comigo, e aí eu tenho que estar o tempo todo validando ali, vendo as evidências de se realmente o que eu penso é de fato, né, aquilo mesmo, ou não, ou ele é apenas uma interpretação errônea de algo. Obrigada pelo espaço. O interessante, né? Obrigada eu, porque você participa, isso ajuda a gente. O interessante é que você questiona, e isso é muito rico. Olha, eu estou vendo, assim, está acontecendo isso, você não fica com aquela dúvida, né? Isso é legal, porque você já consegue olhar e falar, não, é uma interpretação minha. E a gente faz isso o tempo todo. E a gente esquece que, do mesmo jeito que nós estamos sendo movidos por pensamentos automáticos, que muitas das vezes são disfuncionais, as pessoas à nossa volta também estão. Então, elas estão ali o tempo inteiro tendo reações de acordo, né, expressões faciais de acordo com os pensamentos automáticos que elas estão tendo ali naquele momento. Pode falar, Alice. Boa noite, pessoal. Quando eu estava lendo hoje pela manhã, eu falei assim, meu Deus, o jeito que ele saiu com raiva, eu me vi há um tempo atrás, entendeu? Uns anos atrás, eu era daquele jeito. E é interessante como a raiva lhe bloqueia, e depois que você vai pensar, tanto que depois ele foi para o carro, e aí ele sentou, que ele foi ver, foi pensar nas coisas. E isso acontece, como você falou aí, era isso que eu ia falar. As pessoas que estão do nosso lado também têm os mesmos pensamentos, entendeu? Eles também estão nesse círculo de pensamentos também, sem pensar. Você puxa, é como se fosse um efeito dominó. Você puxa e aí todo mundo acaba entrando nisso aí. Então é uma coisa assim incrível isso. Amanhã a gente vai até falar sobre emoções e a gente vai perceber isso, que a emoção ela acontece de maneira automática. Então, assim, a diferença que a gente precisa aprender é a controlar essa reação. Né? O Vitor, ele, agora em terapia com a gente, ele vai começar a aprender isso, que ele não precisa reagir de maneira com raiva. Né? Ele agiu com raiva e saiu gritando e achou assim, não, tudo bem. E aí, quando a Júlia grita também, provavelmente ele deve ter tido milhões de outros pensamentos. Nossa, a Júlia ainda grita comigo. Então, ela realmente não me ama. Né? Ela também tem o direito de ter ali a explosão de raiva dela. Né? Aí a diferença é como eu vou me comportar a partir disso do momento em que eu faço terapia. E a gente vai aprendendo aqui também a fazer isso, a controlar essas reações de raiva. Então, ó, vamos voltando aqui, ó. Gente, mais alguém quer falar? Vocês podem levantar a mãozinha aí, caso alguém quiser falar, tá? As informações nas colunas da evidência no registro de pensamento devem consistir, sobretudo, em dados ou fatos objetivos. No entanto, quando você preenche pela primeira vez, provavelmente vai misturar fatos com interpretações. Né? O que a Jaqueline falou aí, ó. A gente realmente, quando a gente está envolvido naquele sentimento, naquela emoção, e é muito interessante que às vezes a gente tem uma emoção e aí faz ela virar um sentimento. Quando a gente está envolvido nessa situação, a gente não consegue interpretar o que é, a gente não consegue separar o que é uma evidência de verdade, o que é um fato e o que é a minha interpretação. E aí, quando a gente começa, peraí, deixa eu me afastar dessa situação, deixa eu me afastar desse problema, para eu conseguir interpretar. Então, geralmente, a gente reage de maneira negativa, e aí depois, no arrependimento, que a gente começa a pensar, opa, não foi bem assim a situação, foi tudo interpretação minha. Mas, assim, não é tão difícil separar fato da interpretação. Porém, envolvido por aquele pensamento, por aquela emoção, por aquele sentimento, infelizmente, a gente não sabe o que é real e o que é imaginário, a gente mistura tudo, e aí a gente faz aquela confusão
depois do estrago feito, a gente começa a pensar a respeito. Então, acontece, na primeira vez que a gente começa a fazer isso, a gente realmente vai confundir o que é fato, o que é interpretação, mas à medida que a gente começa a se tornar experiente nisso, a gente começa a praticar cada vez mais, a fazer essas avaliações, peraí, são fatos? Isso é verdade? Né? Fatos são verdades, né? Independente se são bons ou ruins, fato é fato e pronto, acabou. E aí quando você começar, não, isso não é verdade, isso sou eu que estou pensando a respeito. E aí a gente começa a entender, você vê assim, peraí, o mundo não é tão desse jeito, sou eu que estou jogando o meu mundo interno para o mundo externo. Júlia talvez não fez tanto assim. Quem está fazendo sou eu ali, achando que a Júlia está interpretando por mim. Então, fato, são todas as ações descritas no início do capítulo. Né, que a gente começou, vou deixar aqui se a gente... Aqui ele coloca. Qualquer pessoa que observa Júlio e Vitor provavelmente vai concordar com que as ações aconteceram. Então, fato, qualquer um que olha sabe o que aconteceu. Então, a expressão no rosto de Júlia mudou, fato. Vitor estava sentindo raiva, é fato. Talvez você possa dar outro nome para o sentimento de Vitor, mas ele estava sentindo algo ali e a gente nomeou como raiva, até porque raiva é uma emoção bem... Vamos colocar assim, raiva é uma emoção universal, né? Raiva é uma emoção universal. Então, quando todo mundo sente raiva, raiva é igual, independente do lugar que você vive, raiva é raiva. Né? Talvez na cultura ocidental, eu acho que raiva se confunde um pouco com outras emoções, mas a gente ainda consegue identificar isso aí. Então, Júlia gritou com o Vitor enquanto ele saía de casa. Fato, como eu disse, talvez até os vizinhos ouviram Júlia gritando. Júlia ficou com o Vitor durante os muitos anos em que ele bebeu. Fato. E aí, interpretações são as leituras que nós fazemos das situações. São nossos pensamentos acerca de uma situação ou de outra pessoa que podem ou não ser verdadeiras. Então, a interpretação ela pode sim ser um fato, mas eu faço essa leitura. Então, pode ser que seja verdadeira, mas pode ser que não. Por exemplo, é possível que Júlia não se importasse se Vitor estava sóbrio ou... Então, pode ser que ela não se importava, mas a gente não sabe. Ou talvez ela se importasse mais com as crianças do que com o Vitor, a gente não sabe. Mas como ela não disse realmente essas coisas, não saberíamos com certeza, a menos que ela decidisse perguntar a ela. Igualmente, Júlia também não sabia que Vitor não podia esperar que ela se importasse quando ela agia daquela forma. Aquela foi a interpretação dela e poderia ou não ser correta. Algumas vezes precisamos reunir mais informações antes de saber se uma afirmação é um fato ou interpretação. Por exemplo, Vitor poderia perguntar diretamente a Júlia se ela o apoiava em relação ao AA. Então, que a Jaqueline falou aqui, ela pergunta. Além disso, poderia adiar o comportamento de bebê e descobrir se conseguiria aguentar sentir raiva por mais tempo do que imaginava. Então, tem coisa que a gente só vai saber quando a gente chega no limite. Já falei isso, acho que no capítulo de emoções. Então, eu não posso sentir mais raiva. Enquanto a gente não testar o nosso limite, a gente nunca vai saber se a gente atingiu ele ou não. A gente sempre para antes de chegar no nosso limite. A gente sempre vai parar antes de chegar ao nosso limite. Mas a gente só vai saber se é verdade ou não se a gente testar aquilo ou se a gente questionar. Então, enquanto ele não perguntar para a Júlia se ela importa ou não, ele nunca vai saber. Pode ser que ela fale, Deus, não me importa nem um pouco. Se você bebe ou não, o problema é seu. Aí ele vai saber, realmente ela não se importa. Enquanto ele estiver pensando, a gente não sabe. Então, a coluna 4 são evidências que apoiam o pensamento quente. A coluna 5 são evidências que não apoiam. E vocês vão perceber que achar evidências que apoiam o pensamento quente, o pensamento disfuncional, é muito fácil. Tudo que a gente vai estar ali só focado no problema, né? É mais ou menos assim, eu estou aqui na minha sala e o meu sofá é azul. Então, o meu sofá é azul. Se eu começar a olhar e falar assim, nossa, minha sala tem várias coisas azul. O meu sofá é azul, o meu espelhinho aqui é azul, o meu livro tem faixa azul, o meu outro é azul, esse livro tem faixa azul. E aí eu vou começar a ver minha caneca azul, tudo que tem azul na minha sala. Mas existem outras cores.
Só que como o meu foco está no azul, parece que a minha sala, agora a gente falando aqui, a minha sala parece que é toda azul, né? Mas se eu começar a procurar outras cores, eu vou ver que tem vermelho, eu vou ver que tem rosa, eu vou ver que tem laranja, eu vou ver que tem quadros, vários quadrinhos coloridos, eu vou ver que eu tenho vários objetos. Minha caneca não é só azul, eu tenho várias canecas coloridas, meu filtro, por exemplo, é verde, minha sala é toda colorida. Porém, quando eu foco em uma coisa só, tudo parece que comprova que aquilo ali que eu estou focando realmente é o problema, tá? Uma vez eu peguei o exemplo, eu achei muito interessante, o professor meu falou assim, gente, é igual você tirar uma foto 10 por 15. Quando eu chego na minha sala e eu tiro uma foto 10 por 15, eu vou focar, por exemplo, na minha poltrona. Foquei na minha poltrona, ela vai ocupar todo o espaço da minha poltrona. A minha sala, ela equivale só à poltrona? Não, ela tem vários objetos. Então, se eu chegar na porta e tirar a foto da minha sala inteira, vocês vão ver no mesmo tamanho, 10 por 15. Porque aquilo que eu foco vai tomar destaque. Então, se eu focar da minha porta, vocês vão ver o meu sofá tomando maior destaque, parece que está ocupando mais. Não, a sala é o mesmo. Então, quando a gente fala de estados emocionais, aqui a gente vai falar a mesma coisa. Existem vários outros estados emocionais, existem vários outros pensamentos, mas eu estou focando somente no disfuncional. Então, tudo que eu pensar no momento, tudo que acontece no momento, vai contribuir para que o meu pensamento disfuncional, para que o meu humor negativo, ou para que tudo aquilo que está envolvido com aquele sentimento de raiva, parece que se torna mais evidência. Por isso que o autor fala, vamos colocar como se, vamos começar a questionar esse pensamento quente, vamos começar a questionar se ele é verdadeiro ou não, porque quando eu começo a questionar, eu dou possibilidade para outras coisas, outras evidências fazerem aquilo parecer realmente verdade ou não. Enquanto eu coloco ele no centro, disfuncional no centro, tudo que envolve ao pensamento disfuncional, aquilo ali vai comprovar ou não. Pode falar, Alice. Interessante, Tamires, essa fala sua aí. Hoje eu fiz comigo isso. Eu fui no médico, e aí, quando eu saí, eu estava andando, e veio os pensamentos meus em relação a umas pessoas que estavam passando, sabe? E aí eu me questionei, eu falei assim, mas por que eu estou pensando isso dessas pessoas? O que eu tenho a ver com essas pessoas? Não tenho nada a ver com elas. Por que eu estou pensando isso? Então, nesse momento, eu nunca tinha feito isso, entendeu? Me questionar assim nos meus pensamentos. Hoje foi a primeira vez. Eu falei, meu Deus, o livro está surtindo efeito em mim. Que eu me perguntei hoje na rua, eu achei tão massa, porque assim, sabe, eu agora vou começar a tirar muita coisa de meus pensamentos, entendeu? Então, eu achei muito massa. E é interessante que a gente começa você vê uma pessoa e você tem aquele pensamento. E aí, quando você olha para outra pessoa, você associa o pensamento na hora para aquela pessoa que não tem nada a ver com a primeira. E aí, quanto mais você vai focando naquele pensamento, mais vai se cumprindo aquilo que você está falando. É igual quando a gente quer trocar de carro. Quando eu comprei meu carro, todo lugar que eu via um carro igual. Gente, mas todo mundo na minha cidade resolveu ter o carro. Eu nunca tinha visto, eu tenho um classiquinho vermelho, e eu nunca tinha visto um vermelho na minha cidade. Aí, para me ajudar, já tem uns 3 só aqui no meu bairro. Gente, como assim? Não tinha nenhum aqui. Foi só eu comprar o carro, agora tem 3 no meu bairro, inclusive aqui 2 casas da minha, meu vizinho comprou um carro igual. Mas o que acontece? A gente começa a focar sempre em uma situação. E aí, quando você começa a questionar, peraí, só existe isso, não existe outras coisas, não? Quando você começa a questionar se existe outras coisas, aí você, peraí, não, então realmente eu tô focando em algo que não é tão funcional assim. Eu posso focar em coisas mais importantes. Eu posso determinar aquilo que eu vou pensar. Isso aí a gente vai aprendendo também. Ali, só de se questionar hoje, você já sentiu a diferença. Você vai perceber que a gente tem várias outras maneiras de fazer isso e ter resultados positivos, tá? Então, ó, o autor ele coloca pra gente assim, quando a gente for preencher ali, tentar ser factual no que escreve. Então, tenta colocar sempre os fatos em vez das interpretações. Mas se você acha que a sua interpretação é um fato, ok, coloca ela mesmo. E aí a gente vai questionando, depois você vai aprendendo. E é interessante que nós, enquanto terapeutas, temos uma dificuldade em fazer isso. A gente vai ver que os nossos clientes também vão ter dificuldade.
Então é importante a gente entender isso, bem entendido, para quando ele tiver essa dificuldade, a gente ajudar ele a fazer de maneira mais fácil. Então, será valioso se você conseguir encontrar evidências para listar na coluna 5. Essa coluna é a mais importante no registro, porque pede que você procure informações que não apoiem. Evidências que não apoiem suas crenças podem ser difíceis de descobrir quando você experimenta um estado de humor intenso. No entanto, examinar evidências a favor e contra nessas conclusões é o segredo para reduzir a intensidade de nossos estados de humor. Gente, quando a gente consegue entender evidência que não comprova aquilo, é incrível como que muda. Você pode perceber que na hora vai mudar. Você fala, opa, não era desse jeito, então. E aí você começa a diminuir. Pode diminuir 5%, mas é melhor 5% do que aumentar, tá? Então, dê crédito às pequenas mudanças, porque às vezes a gente quer assim, estou com raiva 100% e eu quero que em 5 minutos volte a 0%. Não é assim, gente. Dê crédito aos pequenos passos também. A gente não foi construído de uma noite para o dia. A nossa vida é feita dia após dia. É contato com a pessoa, contato com outra, a gente vai construindo o nosso eu, né? O nosso melhor self. Vou colocar aqui as palavras que a gente está usando na CTR. Então, eu vou construindo quem eu sou. Então, eu não posso me desconstruir em 5 minutos. Pode ser que tenha pessoas que, em estalar de dedo, a pessoa consiga mudar completamente. Mas são exceções, são pouquíssimas pessoas. No geral, a gente precisa de uma observação, a gente precisa de uma compreensão muito maior. Tá? Então, se você observa as 4 primeiras colunas, nos ajudam a ser mais claros e específicos acerca do que está acontecendo quando experimentamos os estados de humor. Somente quando a gente chega à coluna 5 é que somos solicitados a pensar de maneira diferente. Então, até a 4, eu preciso da situação estressante, o estado de humor, que é estressante, o pensamento automático, que é disfuncional, e aquilo que apoia tudo que eu estou sentindo de maneira negativa. Quando eu chego no quinto, me trava, porque o quinto eu estou fazendo completamente o oposto do que eu fiz até agora. Eu estou tentando ver a luz no final do túnel. A coluna 5 é a etapa mais difícil de dominar. Algumas pessoas ficam emperradas quando chegam a ela. Porque eu tô falando, a gente foca tanto no negativo que quando é para você falar assim, vamos pensar no positivo, a pessoa fala, mas não tem positivo não, só tem negativo. Poxa, mas você não teve nem 5 minutinhos, e às vezes eu uso muito essa pergunta aqui. Foi um dia inteiro ruim ou foi apenas 5 minutinhos que você ficou remoendo durante todo o dia? Às vezes a gente fala, tô o dia inteiro, tá mal. Mas foi o dia todo mesmo ou foi só o seu café da manhã? Na questão do Vitor aqui. Foi 8h30 o olhar de Júlia. Nossa, meu dia foi uma porcaria, mas foi o dia todo, Vitor? Ou foi só aquele olhar que a Júlia te deu que você realmente fez o seu dia todo não ter valido a pena? A gente precisa entender isso, a gente precisa questionar isso para os nossos clientes. E principalmente questionar para a gente mesmo. São necessárias semanas de prática até que você tenha mais facilidade para encontrar evidências que não apoiam. Pode ser, gente, que você acha isso de maneira assim, rápida. De uma hora para outra você consegue. Mas às vezes a gente precisa de prática, porque a gente se confunde, tá? E a gente precisa aprender a questionar a gente. Antes de questionar o nosso cliente, a gente precisa questionar nós mesmos. Para a gente também não entrar numa mistura, numa... A gente não achar, não se confundir ali com ele, porque às vezes a gente vai acabar se confundindo com quem está nos procurando em terapia. Gente, finalizando o Vitor, a gente vai entrar. Paulo, tudo bem até aqui? Pode seguir? Ou alguém quer falar algo a respeito de Vitor? Vou seguir aqui. Jaque, pode falar, Jaque. Fiquei pensando, Tamires, em relação ao caso do Vitor, né? O Vitor e Júlia. Assim, ele interpretou a expressão dela de uma forma. E ela, consequentemente, também interpretou a atitude dele de uma forma, né? Sim. De uma forma particular cada um. Porque são 2 pessoas diferentes, então 2 formas de ver a situação de forma diferente. E aí eu estava aqui pensando, né, sobre esse caso, sobre Vitor e sobre Júlia, e pensando que
talvez ela tivesse interpretações em relação a ele, voltado a como se ele tivesse buscando um escape, né? Claro que a questão, né, que ele mencionou sobre o AA, para ele é importante, a sobriedade, mas talvez ela, quando ela mudou a expressão, eu fiquei pensando, né? O texto, ele não entra em detalhes a respeito dela, até porque ela não é o cliente. Nosso cliente é o Vitor. Mas eu meio que dei margem, né, para imaginação em relação à Júlia, porque eu acho que é interessante, né, fazer tentar pensar no que a pessoa, com a sua expressão facial, ela quis dizer, quis comunicar, e que o outro entendeu de uma outra forma. Talvez, possivelmente, ela tivesse, a expressão dela fosse de reprovação, não pelo AA em si, mas pela ausência dele, por ela querer ele ali, né? Ou, ou mesmo como você colocou, né? Talvez o AA não fosse, ela não visse assim com tanto, como algo que fosse realmente de ser de ajuda para ele, embora ele sentisse isso. Então, achei bem interessante essa parte do Vitor, né, com a Júlia, porque me fez ter vários pensamentos a respeito dela, né? Apesar de cliente ser ele, mas Já que eu fiquei pensando, nesse oi, caso, o que eu aconselharia como terapeuta fazer? Chamar a Júlia para uma conversa, para uma sessão, né? Conversar com o Vitor e perguntar por quê. A gente começa a criar interpretações nossas a respeito do que a Júlia pensou. E aí, quando a gente começa a criar essas interpretações, a gente pode gerar sentimentos e estados de humor, talvez negativos. Porque se Vitor virar e falar assim, não, realmente, Júlia não se importa comigo, pode aumentar a raiva dele agora, e com razão. Porque, peraí, minha esposa, estou com ela aqui há tantos anos, e agora eu descubro que a Júlia não se importa comigo. Então, assim, a gente pode gerar sentimentos, quando a gente começar a interpretar ela, a gente pode começar a gerar outros estados de humor disfuncionais nessa situação. Então, assim, para tirar dúvida, eu convidaria ela para uma sessão com a gente. é verdade mesmo. Como é que é nossos pensamentos, olha, falando dos pensamentos automáticos, olha aí, né? É verdade. Até Porque porque quando eu interpreto e jogo o meu pensamento para ela, eu vou criar pensamentos para mim. Eu nunca vou descobrir o que a Júlia está pensando. Eu posso até contar uma bolinha de cristal, mas eu só vou conseguir saber o pensamento dela se eu investigar ela, se eu questionar ela. Então, enquanto eu ficar pensando o que Júlia está pensando, o que Júlia está pensando, eu vou criar pensamentos automáticos meu, vou criar ali, provavelmente, vários pensamentos disfuncionais que vão me levar a outros estados de humor disfuncionais, que vão me gerar mais pensamentos automáticos, e aí vai virando uma bola de neve. Uhum. É verdade. De fato, é mais apropriado, né? Mais adequado, no caso, chamar a própria pessoa, né? Porque ela mesma que pode estar relatando, né? O que de fato ela mesma sentiu ou pensou, né? Tá certo. Obrigada, viu, pela explicação. Me abriu uma luz, porque de fato eu fiquei aqui pensando, né, no caso deles, e aí fui por outro caminho, né? Mas eu lhe agradeço porque me trouxe de volta para nossa para o que realmente o texto está trazendo a respeito dessas evidências, né? Obrigada. Porque senão a gente vai criar todo um diálogo na nossa cabeça que não existe, que não existiu, e que talvez até poderia existir, como eu falei, talvez Júlia realmente não se importasse, mas a gente só vai conseguir saber de verdade se a gente questionar ela. Senão a gente vai ficar assim, a Júlia não se importa. Opa, como que eu agiria no lugar de Vitor se eu descobrir que a minha esposa não está se importando com o que eu faço? Algo que é tão importante para mim. No caso de Vitor, a gente sabe que ele estava 3 anos sóbrio. Manter 3 anos sóbrio é algo muito difícil para Vitor. É algo muito complicado. E aí ele descobre que a esposa dele está se importando. Se você quer beber, problema é seu. Se você não bebe, problema é seu. E aí ele descobre. Então, olha o problema que a gente vai criar para Júlio, para Vitor, tentando interpretar o pensamento de Júlia.
Por isso que eu falei, às vezes seria interessante chamar ela, porque ela talvez também não tenha consciência dos pensamentos automáticos. Porque como o Vitor tem terapia, o Vitor está aprendendo a identificar os pensamentos automáticos. Se a gente trouxer Júlia e explicar a ela sobre a questão do estado de humor, dos pensamentos automáticos que ela tem ali, talvez ajudaria ela a conversar melhor com o Vitor. Ela poderia falar, não, perdão, passou tal coisa na minha cabeça aqui agora, o que eu estava pensando, né? Eu estava pensando tal coisa, e não tem nada a ver, ou não, tem realmente a ver aqui com a conversa. Aí já tiraria essas dúvidas da gente, tá? Gente, mais alguém quer falar a respeito do Vitor e Júlia? Alguém concorda? Alguém discorda? Vamos para Paulo. Pensando melhor. Um exemplo extraído da vida de Paulo ilustra melhor a importância da utilização de evidências factuais para testar interpretações e conclusões. Paulo se sentiu muito triste ao voltar para casa depois de um dia que passou visitando sua filha e a família dela. Em casa, ele decidiu preencher o registro de pensamentos para compreender de forma mais precisa sua tristeza e tentar melhorar seu estado de humor. A gente vai ver que Paulo teve uma facilidade um pouco maior nisso aqui, ó. Após identificar uma série de pensamentos automáticos, decidiu que todos eles eram quentes. Ele se sentiu muito triste e aí ele achou que todos os pensamentos eram quentes. Mas ele conseguiu colocar que ele estava mais ligado à sua tristeza, era a ideia de que seus filhos e netos não precisavam mais dele. Ah, não, mas todos os pensamentos que eu tenho me fazem sentir triste. Ok, vamos voltar naquela tabelinha que Vitor fez semana passada? Né? Vamos colocar aqui, tal pensamento te deixa quantos por cento triste? 70. E esse 70? Não é 70,5? Ou porque às vezes ele vai falar, esse é 70 e esse é 75. Então tenta colocar 70, 71, 72, não precisa ser de 5 em 5, pode ser 70,5, 70,1. Vamos colocar um grau de importância para a gente entender ali, porque geralmente é mais do que o outro. Pode ser 1% só, tá? Mas um pensamento ele é mais quente que o outro. E aí Paulo conseguiu perceber que pensar que os filhos e netos não precisavam dele estava mais ligado à tristeza. Quando nós temos pensamentos automáticos negativos, em geral, nos detemos em dados que confirmam nossas conclusões, o que eu falei, né? Paulo estava focado nos eventos que apoiavam a crença, meus filhos e netos não precisam mais de mim. Então, tudo que Paulo pensar vai estar relacionado a isso. Pensar nas experiências negativas é natural quando nós estamos deprimidos. E aí, eu vou pular as dicas úteis, depois eu vou voltar nela só para finalizar o Paulo. Paulo, embora os pensamentos, não, requeria que Paulo buscasse ativamente em sua memória experiências que não apoiavam suas conclusões, a coluna 5 ela precisava que não apoiava. Quando Paulo recordou eventos que indicavam que ainda era necessário e amado por sua família, seus estados de humor mudou. Então, Paulo, só de lembrar que a família dele precisava e que tinha situações que ele era útil, o pensamento dele já mudou, tá? E aí a gente vai ver depois ali a tabelinha com Paulo, ó. A percepção de que ainda era importante para seus familiares somente ficou clara para Paulo depois que ele deixou de focar unicamente as evidências que apoiavam os pensamentos negativos. A coluna 5 encorajou a recordar ativamente e a examinar informações e experiências que não apoiavam os pensamentos automáticos negativos. Assim como Paulo, você provavelmente vai experimentar uma mudança no humor se conseguir encontrar evidências que descrever. Vamos passar aqui na de Paulo, só para vocês verem. Paulo já conseguiu fazer mais fácil. Ó, dia 5 de novembro, às 21 horas, voltando de carro para casa dele, da minha filha, onde passei o dia com ela, meu genro, meus 2 netos e minha esposa. Então, a situação foi quando ele estava dentro do carro, voltando para a casa dele. Tá? Ele estava voltando da casa da filha. Ele ficou triste e aí ele me disse, estou 80% triste. Quais os pensamentos? Todos teriam se divertido mais se eu não tivesse ido hoje. Eles não prestaram atenção em mim durante todo o dia. Meus filhos e netos não precisam mais de mim. E aí ele achou que tudo era quente, mas ele achou assim, não, meus filhos e netos não precisar mais de mim me deixa mais triste do que os outros.
E aí ele colocou assim, quais são as evidências que comprovam que seus filhos e netos não precisam de você? Aí ele falou, eu gostava de amarrar os sapatos da minha neta, mas agora ela quer fazer isso sozinha. Minha filha e meu genro têm a vida deles e não precisam mais de mim. Alice, a minha neta de 15 anos, saiu às 19 horas para se encontrar com os amigos. Nando, meu genro, mostrou prateleiras e armários novos na sala de estar. 3 anos atrás, ele teria pedido ajuda e precisaria de mim para auxiliá-lo com o projeto daquela dimensão. Então, tudo o que Paulo pensava estava ali comprovando que os filhos não precisavam. Então, a filha, a netinha aprendeu a amarrar o sapato sozinha, a outra neta de 15 anos começou a sair com os amigos, a filha começou a fazer as coisas, então ninguém precisava mais dele. E aí, quando ele começou a pensar, peraí, evidências que isso não é verdade, ele começou a entender, ó, Nando me pediu uns conselhos sobre seus planos de aumentar a casa deles. Então, embora Nando, o genro, colocou as prateleiras sem pedir a ajuda dele, o Nando também virou e falou assim, olha, preciso aqui de ideias para aumentar a casa. O que você acha? Então, ele viu, opa, estou sendo útil de certa forma. Minha filha pediu que eu desse uma olhada em algumas plantas no jardim que estavam morrendo. Descobri que as plantas não estavam recebendo água suficiente. Então, a filha ainda pediu ajuda, pai. As plantas aqui estão morrendo. O que eu estou fazendo de errado? Então, continuo sendo útil. Fiz Nívia rir várias vezes durante o dia. Então, ó, minha neta riu comigo. A Alice, a adolescente, pareceu gostar das minhas histórias de quando a sua mãe era adolescente. Então, foi importante. Nívia adormeceu no meu colo. Olha que interessante. Até então, Paulo estava focado somente no pensamento de que ele não era importante. Mas quando ele começou a ver que ele realmente, por mais que os filhos estavam independentes, por mais que os netos já estavam se tornando independentes, ele ainda tinha seu grau de importância na vida dos filhos e dos netos, tá? Então, a gente precisa aqui encontrar interpretações, a gente precisa estar ali procurando evidências que não comprovam que aquilo é verdade. E às vezes, gente, os nossos clientes, eles vão ter essa dificuldade. E a gente pode ali questionando. Vocês vão ver isso no caso da Marisa, logo após. Aqui do Paulo, alguém quer falar alguma coisa? Aí eu vou ler o dicas úteis para a gente passar para a Marisa depois. Ouça. Vou ler aqui os dicas úteis. Dicas úteis são perguntas que ajudam a encontrar evidências que não apoiam o pensamento quente. Como eu falei, é muito fácil evidências que apoiam o pensamento quente. Porque quando a gente está ali pensando, tendo esses pensamentos disfuncionais, tudo no mundo gira em torno do negativo. Então, aqui tem algumas perguntas. Tive alguma experiência ou existe alguma informação que sugira que o meu pensamento é completamente verdadeiro, que não é verdadeiro o tempo inteiro? Se o meu melhor amigo, alguém que eu amo, tivesse esse pensamento, o que eu diria para essa pessoa? Gente, essa pergunta é muito interessante, tá? O meu melhor amigo ou alguém que eu amo. Ah, mas a pessoa ela não tem muito amigo, mas ela tem alguém que ela ama na vida dela. Um filho, um esposo, um pai, uma mãe, um irmão. Todo mundo tem alguém que importa, nem que seja um ator da televisão. Ah, ela só se importa com fulano que é muito famoso, uma influência na mídia. Não importa. E essa pessoa? Se ela tivesse esse pensamento, o que eu diria para essa pessoa? Né? É melhor pessoas reais, tá? Ah, eu penso só no Brad Pitt. Né? Ah, mas e se Brad Pitt estivesse nesse lugar, o que ele faria de diferente? Às vezes pode tornar um pouco irrealista, mas se for a única pessoa que ela trouxer ali que é importante para ela, utilize essa única pessoa. Se meu melhor amigo, alguém que se importa comigo, soubesse que eu estava tendo esse pensamento, o que ele me diria? Que evidências factuais, a gente está falando de fatos, tá? Que evidências de fato, informações e experiências apontariam que sugerem que o meu pensamento não é verdadeiro? E aqui ele tem várias perguntas. Existe algum aspecto positivo na situação que eu estou ignorando? Existe informação que sugira que pode haver um resultado positivo na situação? Quando eu me senti dessa forma no passado, o que eu pensei? Isso aqui é muito interessante também. Quando eu me senti dessa forma no passado, o que eu pensei que me ajudou a me sentir melhor? O que eu pensei? O que eu fiz? Já aconteceu isso no passado? O que você fez para se sentir diferente?
Então, é muito importante a gente ter essa pergunta também. Deixa eu compartilhar aqui a palavra-chave. E aí depois a gente entra no caso da Marisa. Às vezes a gente vai ficar em dúvida. Eu não sei o que eu pergunto, eu não sei como que eu ajudo o meu cliente a chegar a entender, que achar os fatos. E aí você começa a fazer perguntas. A gente vai ver aqui no caso da Marisa, o terapeuta fazendo justamente essas perguntas, este questionamento aí com a Marisa para ajudar ela a achar evidência, tá? E aí, gente, a palavra-chave dessa semana, hoje é o nosso quinto encontro, né? Estou falando capítulo hoje, confirmar. Isso, hoje é o nosso quinto encontro, a palavra-chave é 8510, TCC 20. A 8510, TCC 20. Gente, alguém quer falar alguma coisa, quer acrescentar alguma coisa, ou vamos embora para o caso da Marisa? Vamos para o caso da Marisa. Lembrando, gente, que o negócio do sorteio lá precisa do comentário, da marcação e do comentário, gente, na mesma postagem. Porque na hora que eu abrir aqui, eu só consigo ver o comentário, eu só consigo ver um comentário. Então, se você marcou a pessoa num lugar e deu a sua resposta em outro comentário, eu não vou conseguir considerar, porque eu não vou saber olhar, não tem como olhar. O sorteador, ele só me mostra o comentário aqui. O comentário, o último comentário. Vou voltar aqui para o livro para a gente ir para o caso da Marisa. Marisa, nossa cliente que sofreu abuso sexual do pai. Depois sofreu abuso sexual dos dois maridos. E aí ela só tinha pensamentos também negativos. Então, vou colocar aqui Marisa. Ponha-se no lugar de outra pessoa. No começo de sua terapia, Marisa teve alguma dificuldade em responder a pergunta onde estão as evidências. Então, vou passar aqui, é o do Paulo, que a gente acabou de ler. Marisa, esse aqui eu vou passar também direto, porque aqui a Marisa ela só conseguiu até chegar em evidências que apoiam, então a gente vai pular ele para a gente ler depois o quadro da Marisa, que já tem as evidências que apoiam. Então, Marisa não conseguiu descobrir sozinha alguma evidência de que seu pensamento quente não era 100% verdadeiro. O seguinte diálogo com seu terapeuta ajudou a identificar. A gente só passar aqui, olha a situação da Marisa, nesse específico, nesse registro de pensamento. Marisa se sentiu sozinha em casa um sábado às 21h30, né, às 9h30 da noite. Ela se sentiu 100% deprimida, 95% decepcionada, 100% vazia, 90% confusa, irreal 95%. Olha só, todos os sentimentos dela, todos os humores aqui, estavam envolvidos, decorrentes da depressão, tá? Então, por isso que ela marcou que deprimido 100%, porque vazia talvez fazia parte do sentimento aqui de depressão, confusa, irreal. O que seria irreal? Então, quais são os pensamentos automáticos de Marisa? A gente olha esses pensamentos automáticos de Marisa e a gente vai encontrar esse tipo de coisa aqui no nosso consultório. Então, quero ficar anestesiada para não ter que sentir mais nada. Olha o pensamento, tudo em volta ao suicídio, tá? Então, não ter que sentir mais nada. Não estou fazendo nenhum progresso. Para Marisa, ela não estava melhorando em nada. Estou tão confusa que não consigo pensar com clareza. Não sei o que é real e o que não é. Essas emoções são tão penosas que tenho de me matar, porque não aguento mais senti-las. Nada me ajuda. A vida não vale a pena. Sou um fracasso total. Pensamento quente da Marisa. Então, gira em torno do suicídio aqui, ó. Tenho que me matar porque não aguento mais nada. E aí, quais as evidências que apontavam aqui que apoiam o pensamento quente? Eu não aguento mais, eu quero morrer. Me matar é a única forma de me livrar da dor. Ninguém conseguiu me ajudar. Então, Marisa, ela tem pensamentos todos em volta do suicídio. Quando a pessoa está pensando com foco somente no suicídio,
é muito difícil, a gente precisa ter muito jogo de cintura para falar de suicídio com os nossos clientes, porque qualquer vírgula fora do contexto, a gente às vezes pode ajudar a dar ali uma evidência que comprova a situação dela. Então, o que ela vai falar, ela veio falar com a gente assim, que não tem nenhuma evidência, ela não está melhorando. E a gente pode contar para ela as sessões passadas. Minha Marisa, você veio aqui para mim, numa sessão passada, com um sentimento, eu não me lembro qual foi, gente, deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho da Marisa. O Vitor. Marisa veio com algum sentimento que ela conseguiu mudar. Ela estava, deixa eu ver se eu acho aqui. Ela não vou achar. Ela estava com um pensamento em que ela estava com, acho que 90%, depois caiu 5%. Então, peraí, opa, já é uma evolução. Porque a gente não pode comparar o nosso passo com o passo do outro. A gente tem que comparar o nosso passo com nós mesmos. Então, se ontem você estava 100% e hoje você está 99%, já é uma evolução. Então, Marisa, ela achava que nada estava resolvendo para ela e que não tinha mais solução. Então, o terapeuta ele começou aqui a questionar ela. E aí ele utiliza as perguntas que a gente apontou ali no Dicas Úteis, tá? Olha a conversa de Marisa com o terapeuta, ela é toda interessante. Terapeuta, se entendi bem seu registro de pensamento, seu pensamento quente foi: essas emoções são tão penosas que tenho de me matar, pois não aguento mais senti-las. Você conseguiu encontrar evidências que apoiam esse pensamento, mas não conseguiu encontrar qualquer evidência que não apoie. Isso mesmo. O terapeuta continua. Você já sentiu anteriormente que a sua dor era tão grande que teria de se matar? Marisa disse, dezenas de vezes. Então, olha só. O terapeuta foi buscar experiências para aquela pergunta. Já aconteceu isso outras vezes? Já aconteceu. Então, no passado, quando você se sentiu assim, com essa vontade de se matar, o que você fez ou pensou que te ajudou a você se sentir melhor? Aí ela vem, é engraçado, mas às vezes falar sobre o meu sofrimento me ajuda a me sentir melhor. Então, opa, Marisa, você está me falando que não é a primeira vez que você pensa em se matar, mas que você já pensou em se matar e que você desistiu disso. O que te fez mudar de ideia? Então, a gente começa a identificar nos nossos clientes o que está te fazendo, o que te fez mudar de ideia uma vez? Ah, o que me fez mudar de ideia já passou. Não, continua questionando, tá? Então, o terapeuta fala, então, falar a respeito te ajuda. Além de conversar com alguém, você já teve algum pensamento que te ajudou a se sentir melhor? Olha, quando estou me sentindo pior, tento lembrar que já me senti assim antes e que superei a situação todas as vezes. Então, Marisa, por pior que esteja, ela consegue se sentir, ter um pensamento positivo ali, ó. Eu já me senti assim outras vezes e não foi o fim do mundo, tá? Então, legal, Marisa já conseguiu achar uma situação. E aí o terapeuta continua. Bom, essa informação é importante. Existe alguma coisa em relação à situação atual que sugira que o suicídio não é a única opção? O que você quer dizer? Estou me perguntando se você tem alguma esperança ou não de que outra coisa que não o suicídio vai diminuir seu sofrimento. E ela responde, bem, acho que estou aprendendo a pensar de forma diferente, mas eu não tenho certeza se isso vai me ajudar. Marisa chegou sem esperança. Né? O suicídio vai resolver a situação. E o terapeuta começa a perguntar, tá, além do suicídio, o problema que você tem, né, que é aí se sentir sozinho, tem alguma outra coisa que a gente consegue fazer para resolver o problema sem ser o suicídio? Isso, gente, é muito importante a gente fazer quando a demanda vem em torno do suicídio. Porque a gente precisa achar esperança na vida dessa pessoa. Fazer ela se interessar novamente por outras coisas. Então, ela não entende. Como assim? Vem colocar. Tem ainda esperança de que alguma coisa vai te ajudar? Aí ela fala, ah, tá, eu não tenho certeza, mas estou começando a pensar diferente. Aí o terapeuta vem aqui, ó. Parte de vocês está em dúvida se a TCC vai te ajudar e outra parte tem esperança. Aqui ele colocou um ponto, né? Ele colocou como o terapeuta está afirmando. Eu colocaria essa pergunta questionando ela. Então, peraí, você está me dizendo que parte de você acredita que eu posso te ajudar, que a TCC pode te ajudar, mas uma parte acredita que não. Aí ela coloca, tenho mais dúvidas do que esperança.
Tá? Em termos percentuais, tudo o terapeuta ele vai medir para a gente conseguir identificar se tá, como que tá. Porque às vezes a pessoa vai falar assim, eu tenho esperança pouco, mas pouco quanto? 40%. Ah, então já tá legal. No caso de Marisa, olha como que tá, gente. Marisa vai falar assim, eu tenho 90 a 95% de dúvida, de 5 a 10% só com esperança. Então, o terapeuta ele tá com uma situação bem complicada. A gente precisa tirar a dúvida e aumentar a esperança em proporções muito grandes. E aí o terapeuta fala, então vamos acompanhar como seus níveis de dúvidas e esperança oscilam conforme a gente vai progredindo na terapia. Se você dissesse a sua melhor amiga, Kátia, Marisa é solteira, tá? Marisa é solteira e o chefe dela estava ali afim e Marisa estava com a visão tão turva que ela não conseguia identificar isso, que tinha alguém afim dela. Então, ela tinha uma melhor amiga. E aí o terapeuta ele traz a melhor amiga na conversa. Então, se a Kátia, se você dissesse à sua melhor amiga Kátia que o sofrimento é tão grande que você tem que me matar, o que a Kátia vai dizer para você? Aí ela falou, mas eu nunca vou dizer isso para minha amiga. Se ela cortasse o assunto, você vai questionar, mas e se você dissesse? Então, questione. Ela provavelmente me diria que muitas coisas estão acontecendo para mim e que muitas coisas estão ainda para acontecer e que eu tenho muito a contribuir para o mundo, mas eu não vou acreditar nela. Então, embora Marisa não acreditaria no que a amiga disse, Marisa dá uma pontinha de esperança nessa frase, gente. Vocês começam a perceber isso. Ó. Muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas vão acontecer e que eu tenho muito a contribuir em mim. Então, Marisa tem uma esperança, por mais que ela não consiga verbalizar isso. E o terapeuta pergunta, ela diria mais alguma coisa em que você poderia acreditar parcialmente? Se você não vai acreditar nisso, o que a Kátia pode dizer que você vai acreditar? E aí Marisa responde, ela provavelmente me mostraria que existem algumas coisas na vida que me dão algum prazer e que eu tenho alguns momentos na maior parte dos dias em que me sinto melhor e sofrendo menos. Ela me faria lembrar que eu acho graça de algumas coisas e que às vezes até dou risada. Então, Marisa tá se sentindo vazia, confusa, decepcionada. E aí, trazendo a amiga na terapia, né, só a presença fictícia da amiga. Marisa já começa a lembrar que tem coisas que tem graça, ou seja, não é tão vazio assim. Então, se a gente fosse avaliar a questão do vazio que ela traz para a gente 100%, a gente vê que já não é tão vazio assim. E aí ele coloca, tá, então se Kátia dissesse para você que ela está sofrendo tanto, que achava que o suicídio era a única solução, o que você diria para a Kátia? Então ele inverteu agora o papel. Tá? Já que Kátia não vai te trazer nada, e se a Kátia quisesse se matar, o que você faria? Aí ele coloca, ó, eu diria para ela continuar tentando outras soluções. Teria que haver esperança para a Kátia, embora eu não veja muita esperança para mim. Eu questionaria aqui assim, tá, por que teria esperança para a Kátia e para você não? Eu colocaria mais profundo. Talvez o terapeuta até tenha feito esses questionamentos com Marisa, até porque a gente vai com Marisa até o final. Então, Marisa, o terapeuta com certeza fez várias outras perguntas, outros questionamentos. A gente está passando por alto aqui na Marisa. Eu questionaria, tá, por que a Kátia tem que continuar procurando outras soluções? Né? Por que há esperança para a Kátia? Por que você não vê esperança? O que Kátia faz de diferente que você não faz? Por que Kátia poderia fazer que você talvez também poderia fazer? Eu colocaria ela a se colocar um pouco nesse lugar da Kátia de esperança para aplicar na vida dela. E aí o terapeuta ele vem aqui. Ó. Vamos então considerar o quanto de esperança faz sentido em alguns minutos. Primeiro, vamos escrever no registro de pensamento as coisas que acabamos de falar e que podem ser colocadas. Então, quando ele coloca aqui, vamos considerar o quanto de esperança faz sentido em alguns minutos, talvez ele faça esse questionamento que eu estou falando aqui com vocês. Então, ó, é importante escrever as evidências que você descobriu enquanto respondia as perguntas contidas na Dicas Úteis. Marisa se manteve sem esperança enquanto discutia essas evidências com o terapeuta. Mas quando escreveu em seu registro de pensamento, ela descobriu que ver tudo junto de uma só vez, de uma vez só, fazia com que ela se sentisse um pouco mais esperançosa e menos deprimida. Então, olha o importante de escrever. Quando ela falava, ela não via esperança, mas quando ela começou a escrever,
ela começou ali a perceber que fazia mais sentido para ela, tá? Então, da mesma forma, você também vai tirar mais proveito escrevendo as evidências e reunir de uma só vez. Olha que interessante, às vezes a gente precisa escrever. Faça a si mesmo, quando tiver dúvida, as perguntas listadas no Dicas Úteis e escreva todas as evidências. E aí a gente vai falar de Márcia. Gente, alguém quer falar algo sobre aqui a situação da Marisa? Ou vamos falar sobre Márcia? Pode falar, Fernanda. Essas perguntas podem ser feitas para qualquer paciente ou, tipo assim, tem níveis de risco de suicídio? Não, pode ser feita para qualquer situação, porque as perguntas aqui, elas não são focadas na questão do suicídio, mas quando a pessoa não tem evidência. Então, no caso do Vitor que discutiu, Vitor, se fosse o Jaime no seu lugar, como que o Jaime reagiria talvez nessa situação? Eu não estou vendo, eu acho que realmente Júlia quis ali, Júlia não se importa comigo, eu acho que Júlia não se importa comigo, e eu não consigo achar nada que prove o contrário. Tá, e Jaime, o que Jaime te diria? Ah, não, Jaime ia me falar que Júlia, eu confundi o nome das mulheres, Jaime ia me falar que Júlia me acompanhou durante um ano nos Alcoólicos Anônimos. Então, Júlia com certeza se importa comigo. E aí, colocando essas perguntas do Dica Úteis, eu faço o Vitor, no exemplo dele, perceber, né, usando uma das perguntas, e eu tenho evidências que comprovam. Então, eu posso usar a Dica Úteis sempre que o meu cliente ele não conseguir achar as evidências que não comprovam ali. Entendi. Então, não tem nível assim de risco. Por exemplo, se tiver um risco forte de suicídio, não é aconselhável fazer essas perguntas. Se tem Não, alguma pode sim. outra. Pode, né? Posso, Tá, não joia. tem não. Tanto que aqui no caso da Marisa, ela estava no alto nível, o risco de suicídio. Tudo da Marisa, eu vou me matar. Ah, qual que é a evidência? Aí ela vem falar assim, me matar é a única forma de resolver o meu problema. Então, Marisa, ela, na verdade, ela vem em terapia só para falar com o terapeuta, ó, eu vou me matar, estou aqui só te avisando, eu vou me matar. E aí o terapeuta veio com essas perguntas e ajudou ela a perceber que se matar não é a única solução. No caso, eu posso jogar para o Vitor fez dentro do carro. Mas se Vitor não tivesse conseguido fazer dentro do carro, poderia perguntar para ele em terapia. Tá, mas e se fosse outra pessoa? Então não tem nível. Em qualquer situação, em qualquer transtorno, em qualquer nível, do mais leve ao mais grave, se a pessoa não conseguir achar as evidências, eu faço essa pergunta. E aqui a gente está falando de evidências que não apoiam o pensamento. Tá bom? Ficou claro? Gente, mais alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma colocação a respeito disso? Pode falar, Suzane. Oi, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Estou ouvindo, pode falar. O que eu achei interessante foi a questão que ela comentou, quando fala sobre meus sentimentos, eu me sinto melhor, né? Essa questão que eu achei importante, né? Aí que o psicólogo se ligou e, tipo, então, peraí, né? Vamos conversar um pouquinho mais, né? Quais sentimentos que são esses? Que ajuda você, né, a pensar, a ficar melhor para você não se matar, né? Para a gente ter uma conversa boa aqui também, né? É aquela questão, o falar liberta. Então, Isso. eu vou questionando ali, usando as perguntas, já que ela me disse que falar ajuda ela, Mas deixa eu aí, fazer ela falar. conversar, né? Desabafar, né? Às vezes era isso que ela precisava também, né? Mas não é um desabafar, puramente desabafar, só falar por falar, não. Né? Ele fez aqui um questionamento socrático, ele foi questionando ela. Então, se falar resolve, deixa eu usar um propósito nesse falar. Porque eu poderia deixar ela falando, falando, falando e falando e falando. Mas ele queria modificar a maneira como que ela estava pensando. Ele queria achar ali evidências que não comprovavam que se matar. Vamos colocar, Marisa
veio trazer, assim, matar é a solução e ponto, acabou. Então, só falar, ela poderia falar e se sentir bem, mas já falar, tô melhor, mas eu vou me matar, porque o que eu quero fazer é me matar. Então, ele usou o falar como objetivo de cura terapêutica. Deixa eu fazer ela falar, mas ao mesmo tempo modificar essa ideia para ela sair daqui não mais pensando em suicídio, que foi o que o terapeuta conseguiu fazer aqui. Alice, pode falar, Alice. Eu estava pensando aqui se você poderia falar um pouquinho, que eu entendi, mas fiquei confusa sobre como a gente descobriu o pensamento quente. Ah, tá. É porque a gente falou do pensamento na semana passada. O pensamento quente, deixa eu ver se eu acho aqui para te mostrar em qual parte que tá. Pensamento quente é aquele que mais tá ligado com o pensamento no momento, com o humor. Deixa eu abrir aqui para você ver, ó. 63. Vou usar o exemplo do Vitor de semana passada. Qual que é o pensamento quente? Quando acontece uma situação, a gente tem o estado de humor, né? Situação veio o estado de humor. Aí eu avaliei o estado de humor. Como que está o seu estado de humor de 0 a 100? Semana passada, o Vitor nos trouxe que ele ficou nervoso 90%. E aí ele me trouxe vários pensamentos. Né? Por que está lendo o relatório aqui? Aí, para identificar qual é o pensamento quente, o terapeuta perguntou para ele assim, tá, esse pensamento que você está me trazendo, o Vitor, semana passada, ele trouxe vários pensamentos. Aí, se eu tampar... Como eu tampar aqui? Vou colocar aqui uma caixa, para ver se eu consigo colocar algo aqui só para... Eu não consigo tampar para... Vou tampar aqui para você ver. Mas vão ignorar essa parte que está escrito estado de humor aqui, para você entender, Alice. Ele trouxe todos esses pensamentos aqui, semana passada, de acordo com a situação que aconteceu com o Vitor. E aí, quando o terapeuta pediu para ele identificar o pensamento mais quente, o pensamento quente, ele queria saber o seguinte, ó, todos esses pensamentos te deixam nervoso, certo? Ele fala, não, certo, todos me deixam. Mas quando você pensa, por que ela está lendo o relatório aqui? De 0 a 100, quanto esse pensamento te deixa nervoso? Ele me deixa nervoso 10%, ele colocou 10%. Tá, ele está procurando problemas e vai me criticar. De 0 a 100, quanto você fica nervoso com esse pensamento? Ele coloca 50%. E aí tem em cima, vou ser demitido ou terei um corte no salário. Opa, de 0 a 100, quanto te deixa nervoso? 90%. Então esse é o pensamento quente. Porque todos os pensamentos deixam Vitor nervoso. Porém, um deixa ele mais nervoso que o outro. Isso é o pensamento quente. Deixa a gente voltar aqui no caso da Marisa para eu te mostrar. Ó, Marisa estava 100% deprimida. Então, quando vem aqui nos pensamentos da Marisa, Não aguento mais. Quando a gente vem aqui nos pensamentos de Marisa, colocou deprimida. Quero ficar anestesiada para não ter que sentir mais nada. Aí o terapeuta pergunta para ela, tá, Marisa, de 0 a 100, quanto esse pensamento te deixa deprimida? Aí ela vai colocar X%. Não estou fazendo nenhum progresso. Quanto isso te deixa deprimida? Tantos por cento. Aí, quando ele perguntou, essas emoções são tão penosas, que tenham de me matar. Aí ele perguntou, de 0 a 100, quanto esse pensamento te deixa deprimida? Ele coloca 100%. Opa, esse é o pensamento quente. Entendeu? Como que a gente avalia o pensamento quente? Sim. E depois que retira o pensamento quente, aí destrincha ele? Aí a gente começa identificou o nosso pensamento quente, a gente vai começar a ver o seguinte. Aí a gente vai começar a questionar esse pensamento quente. Às vezes ela tem 2 pensamentos quentes. Talvez esse não seria o último. Aí a sessão já passa a ser voltada para esse pensamento quente, é isso? Para a gente trabalhar com esse pensamento. Lembrando que o pensamento quente, ele é um pensamento automático, disfuncional. Então, a gente vai trabalhar com aquele que está sendo mais disfuncional naquele momento. Por isso que a gente está nomeando como quente. É o que está mais ali atrelado à emoção negativa que ela está sentindo no momento. Então, ela me trouxe vários pensamentos.
É como alguém colocou aí, é o pensamento latente que mais pulsa. E Entendi. isso, Obrigada. é. Aí, no caso, esse pensamento de se matar é o que está gritando ali, né? Se mata, se mata. Uhum. Então, eu preciso trabalhar esse, porque quando eu acalmar esse pensamento, eu consigo acalmar os outros pensamentos. Então, se você tem dúvida, usa essa tabelinha. Essa tabelinha do Vitor está na página 63. Né? Aí eu vi É a uma tabela. tabelinha super simples. Mas aí eu começo a questionar. De 0 a 100, começo a avaliar. De 0 a 100, esse pensamento te deixa nervoso, te deixa ansioso quanto? Te deixa deprimido quanto? Aí ela vai avaliar ali, ó. Esse pensamento me deixa tanto por cento. O daqui é o que deixa maior. Ah, mas tá 50, um dá 10, um dá 20, um dá 30. Esse é o 50. O 50 é o maior. Então a gente vai trabalhar esse que te deixa 50. Se o sentimento da Marisa, deprimido, é 100%, e esse pensamento fosse 50%, a gente teria que procurar aí, tá? Mas se você está deprimida 100%, qual é o pensamento 100%? Identificou o pensamento quente, a gente vai começar a achar, procurar as evidências que comprovam que esse pensamento é de verdade, é verdadeiro ou não. Ah, mas ela me trouxe 3 pensamentos que estão ali quase que igual. Vamos tentar, dentro desses 3 pensamentos, ela identificou como 100%, qual que é mais e qual que é menos. A gente trabalha um primeiro e depois a gente vai destrinchando os outros também. Porque é importante a gente trabalhar tudo. É importante a gente trabalhar todos com eles. Mas Sim, sim. a Jaque que colocou, seria o Mas mais latente. começa pelo que está mais quente, Quente, mais isso, latente. isso. Entendi. Começa pelo mais forte, porque Uhum. ele está gritando ali. No caso da Marisa, esse pensamento está mandando ela se matar. Então, primeiro, eu vou tirar o risco do suicídio dela. Tirei esse risco, consegui controlar. Dentro do própria conversa, do próprio questionamento, a gente vai questionando os outros pensamentos também. E aí, trabalhando ele. A gente acalma o primeiro, né, contradiz o primeiro, e com essas evidências, a gente está fazendo justamente a contradição. Eu achei as evidências que não comprovam o pensamento quente, consegui controlar ele, eu já vou questionando os outros pensamentos também. E aí achando as evidências que não comprovam os outros pensamentos. É, Bom? entendi. Obrigada. Mais alguém, gente, alguma dúvida? Quer falar algo para a gente seguir no caso da Márcia? Suzane pode levantar a mão. Ó, Suzane pode falar. Levantar a mão, já levantou. Você me tirou uma dúvida que acho que eu perguntei lá no começo, se a gente ia trabalhar com todos os pensamentos ou somente com um. Agora eu consegui entender. A gente sempre trabalha, então, com o quente e depois com os outros, né? A gente não pode ignorar a pessoa, né? Ela vem com uma demanda, a gente tem que trabalhar ela tudo. A gente tem que trabalhar ela como um todo. Mas a gente vai trabalhar ali o que está mais latente, vamos colocar essa palavra mesmo, já é mais comum para a gente. O que é mais latente, o que está mais gritante ali é o que a gente trabalha. A gente socorre a pessoa primeiro, e aí depois, como a gente está trabalhando com a pessoa como um sistema, como um todo, a gente não vai deixar ela igual a Marisa, Marisa não, Márcia, né? Vitor que veio com 2 diagnósticos, Vitor que veio com depressão e ansiedade. A gente vai avaliar qual que é o que está mais importante naquele momento. E aí na TCC a gente faz a nossa agenda com o paciente no início da sessão, porque a gente vai identificar o que está incomodando ele mais. Descobrir o que está incomodando ele mais ali, a gente vai trabalhar aquilo. Conseguiu acalmar, a gente vai trabalhar todo o resto. A gente não vai deixar ele embora para casa de qualquer maneira. A gente tem que dar ali uma assistência para ele como um todo, tá bom? Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma questão para falar sobre isso? Vamos seguir aqui para a gente falar sobre Márcia. E aí, Márcia também, agora a gente já está finalizando, Márcia, ataque cardíaco. Aí, Alice, eu te falei que eu não posso falar que o capítulo é rápido, a gente já vai para 1h40 aí no nosso encontro. Não, quando eu falo que o capítulo é rápido, eu falo que eu mesmo me empolgo. Então, Márcia, ataque cardíaco ou ansiedade? Pode falar, Suzane, antes de eu iniciar aqui.
É uma pergunta rápida. Você comentou de capítulo. Quais capítulos que a gente vai estudar hoje? É só um ou dois? Só esse. Só Hoje é esse? só esse. Esse é o... 8. Tá, obrigada. Esse é 8. Depois vou confirmar que eu acho que semana que vem é o 9 e 10, mas eu vou confirmar antes. Depois eu passo lá no grupo de novo o cronograma, mas eu confirmo direitinho. Márcia, ataque cardíaco ou ansiedade? Com a progressão do tratamento, Márcia tornou-se mais hábil em fazer as perguntas para completar a coluna 5. Então, prática leva à perfeição. Essa habilidade ajudou a impedir que seus sintomas de ansiedade se intensificassem, provocando um ataque de pânico. Certa vez, quando estava em um avião, esperando que decolasse, ela começou a se sentir ansiosa. Lembrando, Márcia quase desistiu de uma promoção no trabalho por medo de andar no avião aí por ataque de pânico. Então, ela decidiu escrever sua experiência em um registro de pensamento para ver se conseguia identificar. É interessante, gente, vocês terem essas folhinhas e deixar para os seus clientes fazer em casa, ou mandar o arquivo no celular da pessoa mesmo, né? Hoje em dia a gente tem tudo com WhatsApp, você manda o arquivo para a pessoa e fala com ela, olha, preenche lá no Word mesmo, se você não conseguir escrever, preenche nem que seja digitado, mas peça a pessoa para preencher e está sempre com uma à mão, tá? Então ela estava dentro do avião, principalmente no caso de Márcia, que a gente já sabe que ela tem ataques de pânico dentro do avião, então incentiva ela a fazer isso. Sentada no avião, Márcia pensou no que a sua melhor amiga diria se estivesse sentada ao seu lado. Fernanda perguntou, quando fazia essa pergunta, olha, o terapeuta ensinou para Márcia fazer essa pergunta quando a sua melhor amiga estivesse. Talvez, se vocês quiserem, vocês podem até mesmo imprimir essas perguntas, dicas úteis, e deixar que o nosso cliente leve para casa. Então, se acontecer essa situação e você não souber responder, o que a sua melhor amiga vai fazer no lugar? No caso da Márcia, ela mesma já fez tudo isso e colocou. Ela sabia que a sua amiga diria que o seu batimento cardíaco acelerado provavelmente era causado por seu nervosismo e sua ansiedade, e que aquilo não queria dizer necessariamente que estava tendo um ataque cardíaco. Além do mais, Márcia lembrou-se de que seu médico havia dito que um batimento mais rápido não é necessariamente perigoso, tampouco um sinal definitivo de um ataque cardíaco. E o médico dela, né, não havia encontrado nada de errado com seu coração depois de um exame minucioso. Então, Márcia, ela conseguiu identificar isso de maneira bem fácil. E aí a gente vai ver aqui no da Márcia. Ó, ela estava sozinha em casa, sábado, às 9h30. Deixa eu ver se eu estou olhando certo. Ah, não, estou olhando de Marisa. Peraí que eu estou... Peraí que eu já me perdi aqui. Márcia está na página 85. Depois eu leio da Márcia lá. Márcia também. Peraí que eu me perdi, que eu acompanho no livro e acompanho no livro e acompanho aqui na minha mão. Então eu me perdi. Tá. Me localizei. Estava olhando o papel de Marisa já completo. Então, Márcia também perguntou a si mesma se havia tido alguma experiência que demonstrasse que seu pensamento quente não era verdadeiro. Ela se deu conta de que, de fato, muitas vezes seu batimento cardíaco já havia acelerado em aviões, em aeroporto e quando pensava em voar. Finalmente, Márcia perguntou a si mesma o que havia feito ou pensado no passado que havia ajudado a se sentir melhor. Então, aquelas perguntas que o terapeuta fez para Marisa, aqui a gente vê a Márcia fazendo para ela mesma. E aí a gente vem no da Márcia para a gente falar. E eu vou ir direto para o outro, porque aqui está incompleto, então a gente já vem aqui direto desse completo. Então, olha, onde Márcia estava, qual é a situação? Domingo à noite, no avião, na pista, esperando o avião decolar. Então, Márcia estava na pista. Quanto de 0 a 100, como que você se sentiu, Márcia? Márcia ficou com medo. E aí, de 0 a 100, 98%. Então, gente, nem sempre está 100%, nem sempre é números redondos. Márcia deu 98% para o seu medo. E aí, quais os pensamentos automáticos em relação ao medo que Márcia estava experimentando? Estou me sentindo mal. Meu coração está começando a bater mais forte, mais rápido. Estou começando a suar. Estou tendo um ataque cardíaco.
não vou conseguir sair deste avião e ir para um hospital em tempo e vou morrer. E aí, quando foi avaliado de 0 a 100, quanto cada pensamento fazia ela sentir medo, aí só para a Alice entender, o pensamento quente foi: estou tendo um ataque cardíaco. Esse era o pensamento mais que deixava ela com mais medo possível, tá? E aí, quais as evidências que apoiavam esse pensamento? Meu coração está disparado, o coração dela acelerou. Então ela pensou: estou tendo um ataque cardíaco. Estou suando. Opa, outra evidência de um ataque cardíaco. Estes são 2 sinais de ataque cardíaco. Então, pensou: estou tendo um ataque cardíaco, e isso comprova que eu estou tendo um ataque cardíaco. E aí, quando ela começou a pensar nas evidências que não apoiavam isso, peraí, deixa eu pensar agora. Por que eu não estou tendo um ataque cardíaco? Aí ela lembrou: ansiedade pode causar ansiedade pode causar batimento cardíaco acelerado. Como Márcia já sofre de ansiedade, logo ela ligou com a ansiedade também pode me fazer ter coração acelerado. Meu médico disse que coração é um músculo e que usar um músculo deixa mais forte, que um batimento cardíaco acelerado não é necessariamente perigoso. Então, ela lembrou da fala do médico: tudo bem comigo, então não é um ataque cardíaco. Um batimento cardíaco acelerado não significa que estou tendo ataque cardíaco. Isso já aconteceu antes em aeroporto, em avião, e quando eu pensava em voar. No passado, meu batimento cardíaco voltou ao normal quando eu li uma revista, pratiquei a respiração lenta, fiz um registro de pensamento ou pensei de modo menos catastrófico. Então, ela começou a lembrar que ela já teve isso outras vezes e que ela conseguiu se sair bem. Então, ela foi anotando ali. Então, quando eu preencho isso aqui, eu percebo que eu estou só ansiosa, que não é um ataque cardíaco. E aí, automaticamente, aqui a gente não vê completo, mas se a gente viesse aqui pensamentos alternativos, Márcia ia trazer ótimos pensamentos alternativos. E se a gente pedisse para ela aqui: Márcia, agora de 0 a 100, como que está esse medo de ter um ataque cardíaco aí? Ela com certeza teria diminuído ele de maneira significativamente, tá? Ela teria diminuído muito aí esse medo. E aí, a gente finalizou, e o autor, ele traz aqui para gente um exercício para a gente fazer também, tá? Para a gente achar uma situação, estado de humor, pensamentos automáticos e colocar evidências. Aí eu não vou fazer aqui agora, porque ele vai muita coisa. Gente, alguém tem alguma dúvida? Que aí a gente finaliza o nosso pensamento. Pode falar, Suzane. Você me fez lembrar que quando eu estava tendo aula do psicologia experimental, né, que é negócio do ratinho e tal, a minha professora comentou que ela estava atendendo uma paciente e a paciente tinha medo de avião, igual essa Márcia, né? E pediu para ela poder ajudar, que ela falou que não queria uma terapia longa, mas queria um negócio rápido, porque ela sempre andava de ônibus e o marido dela pagou uma passagem de avião, tipo, acho que ele não percebeu, né? E ela falou que queria porque ela tinha medo e ela nunca andou, né? Então ela disse que levou o avião, levou, né? E aí começou a conversar com ela o motivo, o porquê que ela tinha medo, né? E tal. E ela falou que depois que conversou com ela, e aí acho que ela pagou uma viagem, né? Elas pagaram uma viagem de avião. E ela, né, ficou lá meio com medo, né? No começo estava meio com medo, mas depois passou. E aí, tipo, parece que ela teve uma segurança, né, para poder andar, né, para poder ir, né, viajar. Mas que ela falou que foi um pouquinho difícil, um pouquinho meio complicado, né? E aí eu lembrei da Márcia, né, que você comentou. A gente tem que ir questionando, entendendo o que acontece, e para ela testar esse medo mesmo, tem que ser uma dessensibilização sistemática, né? Ela tem que encarar o medo, nesse caso, né? Quando é uma fobia de algum bicho específico, a gente não vai colocar a pessoa ali, dependendo do bicho, a pessoa tem que ter um contato, né? Dependendo do bicho, não tem a necessidade de ter um encontro. Por exemplo, uma cobra, a gente não vai colocar a pessoa em contato com a cobra. Mas, assim, nessa questão do avião, que ela tem pânico ali do avião, a gente precisa que a pessoa tenha realmente contato para ela saber se ela está conseguindo controlar. Pode falar, Guilherme.
Você comentou de bicho, aí eu lembrei no dia, né? Eu falei, eita, será que se eu fosse passar com algum terapeuta ia ter que acontecer isso comigo? Porque, nossa, eu tenho muito medo e eu não consigo matar. Até essa semana eu tava indo resolver algumas coisas e apareceu uma aranha na minha cozinha. Aí eu falei, mãe, uma aranha, uma aranha. Eu fiquei morrendo de medo, eu fico em pânico, assim, se eu mato, se eu deixo lá, se eu, né? Mas eu não tive tão medo, porque tem um dia que tinha uma barata aqui no meu quarto e eu gritei, minha mãe, Suzane, você não pode gritar tão alto, mas eu fico em pânico, né? Aí nisso que a professora comentou, né, dessa amiga que tem medo de avião, eu fiquei pensando, falei, será que se eu fosse passar com uma terapeuta, ela ia fazer o mesmo comigo, né? De colocar, levar animais, de levar, né? Para eu parar de ter medo. Talvez levaria, talvez te mostraria uma foto, talvez usaria um objeto de realidade virtual, né? Mas assim, sabe o que é mais engraçado? Que quanto mais você fugir do seu medo, mais o medo parece que corre atrás de você. No dia que você virar e falar assim, vou matar aranha, ou vou matar barata, aí você para de ter tanto, você começa a encarar o seu medo e você vê que não é tanto assim. Falar de mim, você falou do rato, aí eu lembrei. Meu primo faleceu há muito tempo por causa de envenenamento de rato. Você foi numa cachoeira e lá ele bebeu uma água contaminada e faleceu por causa disso. A partir disso, eu tive pavor de rato, pavor. E para fazer a aula de análise experimental com rato? E, pelo amor de Deus. O meu professor, ele queria que todo mundo, nós fazíamos de dupla, e aí um dia você tinha que colocar o rato, no outro dia a dupla. Eu não ia fazer aquilo de jeito nenhum. No dia que mandou eu fazer, eu dei um pulo, não encostei a mão, o rato caiu no chão. O rato caiu no chão e saiu correndo pela sala. Mas pensa em alguém que gritou e chorou. Foi eu. Gritei e chorei horrores, subi em cima da mesa, e o rato ficava rodando, ele deu um grito, mas fecha a porta, o rato não escapar. E aquilo eu chorava, eu gritava. Depois disso, ele foi fazendo, porque eu precisava terminar a minha matéria. E eu já tinha trancado a matéria 2 vezes, já era a terceira vez que eu estava tentando fazer a matéria de análise experimental de tanto pavor que eu tinha de rato. Resultado, eu ainda tenho pavor de rato, mas mais uma questão assim, se tiver morto, hoje eu consigo mexer, né? Se tiver ali no chão, óbvio que eu vou pular, mas eu não tenho aquela reação que eu tinha mais, porque eu precisei finalizar a minha matéria para eu conseguir formar. Eu cancelei ela uma vez no terceiro período, depois eu cancelei ela de novo em outro período, e aí eu fui fazer ela, acho que no sétimo período da faculdade, era para ter sido feita no terceiro, e eu fui pulando e adiando ela por causa do medo. Aí meu professor, quando ele viu que realmente eu não estava brincando, quando eu falava que eu não ia pegar, ele veio fazer comigo. No meu caso, houve ali o meu contato com o rato, porque a gente teve na sala de aula. E aí ele falou, tá, amigo, não é qualquer rato. Esse rato aqui, ele provavelmente, meu professor era muito zoeira, né? E ele falava, provavelmente esse rato aqui tem mais vacina que vocês tudo junto aqui já tomou na vida. E rato de laboratório realmente é bem saudável. Então, assim, no meu caso, eu consegui ali para terminar a aula, a terminar a matéria de maneira super tranquila, de maneira super bem leve. Meu professor conseguiu fazer isso para mim, tá? Pode falar, Suzane. Eu falo que se o meu rato fosse igual o seu, assim, de ter que pegar, de ter que. Ainda bem que o meu foi online, que a gente baixava um programa, a gente tinha que ver lá e tal, mas se fosse assim igual o seu, acho que eu também ia ter gritado, não ia ter querer mexer, não ia. Eu falo que não, gente, graças a Deus que o meu foi online. Não, o nosso a gente tinha que mexer, tinha que pegar, ele ficava na gaiolinha, a gente ia lá, a gente tinha que cuidar dele durante a semana, né? Tinha que fazer a privação de alimento, privação da água, aí a gente fazia lá toda a privação, e a gente que ficava responsável por cuidar dele, de pegar ele lá no lugarzinho, depois levar ele para a sala e colocar. Confesso que era um sacrifício, para mim era terrível. A minha dupla era minha amiga, ela fazia tranquilo. E ela entendia a situação, porque ela sabia. O meu professor sabia, mas ele ainda achava que era mais frescura. Porque, assim,
psicólogo é uma sala cheia de fresco, né? Nossa sala era terrível, era um inventando desculpa pior que o outro. Quando ele viu que realmente eu tinha pavor, aí ele me ajudou. Gente, vamos falar aqui do sorteio. Alguém quer falar mais alguma coisa ou vamos para o sorteio? Se alguém quiser falar, aproveita. Então, então a gente vai falar aqui do sorteio. Tem 38 comentários, tá, na postagem. Eu só vou conseguir ver o comentário completo. Então, vou colocar aqui para não sortear a mesma pessoa mais de uma vez, porque é um sorteio só. Vai permitir comentário duplicado, permite mais de um comentário. Então, 38. Gente, vocês comentaram direitinho lá, né, gente? Todo mundo comentou direito. E comentário, marcou a pessoa, mais a resposta. Tem que ser na mesma. Tem gente que comentou separado. Se tiver comentado separado, vai ser anulado o comentário, gente. Então, fala, Alice. Estou aqui segurando para vocês, para quem quiser corrigir Eu lá. comentei corrigir. separado. Eu comentei separado. Mas não tem Corrige problema. lá, então. Não tem problema, não. Deixa quieto. Deixa outra pessoa. Se for sair para mim, sai para outra. Tá de boa. A Glênia, eu verifiquei várias vezes. Fiz tudo certinho. Gente, aproveita, estou enrolando aqui. Se alguém quiser conferir lá, ó, esse é o momento. Que rufem os tambores. Eu estou deixando. Alguém quer um tempinho para conferir ou pode ir? Esse é o momento. Esperando aqui, ó. Deixa eu verificar aqui no celular como que tá. Eu vou fazer. Esperando um pouquinho. Suzane, só tô vendo comentário aqui, ó. Não tem resposta não, hein, Suzane? Tô arrumando aqui. Alice também, aqui, ó, comentário. Deixa eu ver. Patrícia aqui, ó. Tô vendo os últimos que eu não tinha atualizado. A Patrícia tá certinho. M e a Mila, essa eu não sei. Tá só marcado, ó. Paloma, é porque tá tendo também tanto do CTR, o CTR vai ser no sábado, eu vou usar esse. Então, gente, aproveita, porque quem não ganhar agora pode ganhar no CTR, sábado. Marcela, ok. Jane, ok. Alexandre, ok. Lara, ok, mas tem que estar online. Valéria, ok. Glina tá ok. Natália, ok. Denise, ok. Suzane tem 200 comentários. Corrige, Suzane. Tô arrumando aqui. Quem vai ganhar sou eu. Patrícia vai ganhar outro, Patrícia. Rafael tá ok. Bruno, ok. Michele tá ok. Educando, ok. Blenda, ok. Um monte de comentário não ok. Já tá ok. Esperando um pouquinho só e a gente vai. Aguardando. Corre lá, Alice. E se mais alguém tem certeza, a Patrícia falou que o livro é dela. Aí eu coloquei lá, gente, quem tiver esse livro pode escolher outro, tá? E a gente vai olhar depois quem ganhar, como que a gente vai, qual livro vai querer. Prontinho, arrumei. Vou apagar os outros aqui agora. Então, deixa eu carregar os comentários aqui. Claro que vai ser triste ganhar e falar assim, nossa, eu não ganhei, eu ganhei, mas não ganhei. Vamos lá, carregando comentários. Já aproveitam que ele vai valer sábado. Então, quem tiver sábado também vai poder participar de novo. Então, ó, pode ir, meninas, apertar o sortear comentários. Meninas, meninos, eu acho que o Rafael estava aqui, não sei se tá.
Meninas e meninos, Sim, pode prosseguir. sortear comentário. Isso está certinho. Desculpem os tambores. Suzane ganhou no que não está certo, Suzane. Então, vamos sortear novamente. Não, eu tinha arrumado aqui, acabei de arrumar. Ó, viu? Cadê? Foi Olha o que eu aí. falei. Olha que triste se Suzane tivesse feito certinho. Eu arrumei lá o Tamires. Eu arrumei agora. Você Vou falou que tem que colocar estar no aqui. mesmo, não é? Ô, Glene, coloca lá no grupo, convidar vocês todos para seguir minha página do projeto Grupo Terapêutico no Instagram. Deixa eu atualizar aqui esse comentário, para selecionar outro post para vir com os atualizados. Ei, Tamires, o Glene, meu tá certo, que eu arrumei tudinho. vou atualizar aqui. Glene, coloca depois o seu link no grupo, e aí a gente vai seguir sim. Vamos carregar os comentários aqui de novo. Suzane, você colocou, foi todos os... Ah, tá. Agora eu vi. Colocou a resposta ali. Bom, sortear comentário. Tá certo, né? Assim mesmo, né? Vamos Tá ver aqui certo, é quem assim que... mesmo, né? Acho que sim. Parece que sim, ó. Tá dando Suzane aqui nos nomes que não tá. Gente, Suzane comentou tanto que... Vamos de novo, porque o comentário ali não foi. Vou pensar, boas. Só vai dar Suzane aqui. Tá vendo todos, tá, gente? Vocês estão vendo? Não, agora foi Paloma, mas também só tá marcado o nome, ó. Não tem a resposta, então vamos de novo. No de sábado, vou eu mesma apagar os comentários que não tem nome, que não tem essa resposta, aí eu acho que fica mais fácil. A pessoa comentou 50 vezes sem a resposta, aí nós vamos sortear 50 pessoas aqui sem a resposta. Luana tá aqui? Luana Forno. Tem aqui? A Luana está nesse grupo ou ela é do CTR? A Luana é do CTR. Eita! Eita que nós vamos. Uma hora sai. Aí a Alice, se tivesse corrigido o nome, Alice. E... Gente, só eu que estou ansiosa, vocês estão ansiosas, ansiosos. Estou sorteando o nome sempre. Ainda estou no jogo. Eita, Lívia. E eu falo que eu estou ansiosa, parece que... Ó, cadê o negócio? Fechei o trem. Mas eu estou ansiosa, parece que é eu que vou ganhar. Ai, vamos sortear novamente. Deixa eu abrir aqui novamente. Coloquei. Vamos ver. Valéria tá aí que eu vi ela. Ó. Gê tem me ajudado muito com seu acompanhamento e explicação, me motiva em rever a leitura e ter outro olhar. Adorei te encontrar e participar e marcou direitinho. Valéria tá aqui, ó. Valéria, eu vi. Ei, parabéns, Valéria. Depois a gente vai conversar lá. Você está no grupo do WhatsApp? Você está no grupo do Telegram? Tá nos dois? Me chama lá no privado, se manifeste lá para eu pegar seu endereço para estar te enviando o livro. Aí depois você fala para gente se você vai querer esse, ou se você vai querer o do CPR, ou se você tiver os dois, nós vamos olhar outro, tá bom? Vou finalizar aqui a gravação, né, para poder
a gente poder conversar. Parabéns, obrigada aí para todo mundo, quem vai assistir gravado. Só finalizar a gravação,